Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Replay nessa parceria entre o nosso canal Replay com Tony Souza e o site Miséria. Vamos falar muito sobre futebol a partir de agora, contratação no time de casa, mesmo sem o reinício certo do Campeonato Cearense, o Verdão já está se organizando para o retorno da segunda fase do Campeonato Estadual. E tem jogador acertando hoje com o Verdão do Cariri. Tem caririense assinando com o futebol da Coreia do Sul. E é jogadora profissional. A gente vai falar também sobre isso. Vamos destacar enquetes que fizemos no nosso Instagram. Você pode também nos seguir no Instagram, Replay com Tony Souza. Tem muita foto, tem muito vídeo, tem muita coisa bacana que não fica aqui no YouTube e que a gente aproveita para destacar no nosso Instagram. E lá no Instagram nós fizemos duas enquetes nesta semana. Uma delas, quem é mais ídolo do Guarani? O Niel ou o Leilson? E quem é mais ídolo no Icasa? Júnior Xuxa ou Marciano? Pois é, a galera foi para lá, votou e você vai ver o resultado dessas enquetes daqui a pouquinho aqui no nosso programa Replay. E vamos também destacar a história de um jogador que fez bonito, tanto aqui no nosso futebol, mas também rodando outras equipes do futebol brasileiro. E é com ele que eu já dou o nosso primeiro boa noite, Serginho. Volante Serginho, que já, apesar de ser volante de ofício, mas já jogou de meia, jogou de lateral esquerdo, e enfim, nos bastidores a resenha é grande. Meu querido Serginho, boa noite, prazer ter você aqui pela primeira vez no programa Replay, Serginho. Boa noite, Tony, agradeço por essa oportunidade, agradeço a todos aqui que estão na mesa aqui, e vamos falar um pouco de futebol, né? Serginho que não é Serginho, é Célio, né? Meu amigo aqui está dizendo que é Célio, mas sou conhecido mais como Serginho. Tá, beleza. Nosso querido Serginho vai estar conosco, que a gente vai falar muito ainda de futebol aqui, vai estar também acompanhando, enfim, colocando também a opinião dele. E estamos aqui com o nosso querido J. Ribeiro, meu amigo J. Ribeiro, cronista esportivo, que está um pouco distante ultimamente ali do rádio esportivo, trabalhando aí mais com notícias policiais, mas é um cara que está sempre acompanhando o futebol e nunca escondeu para ninguém o amor, a paixão dele pelo leão do mercado. Tanto é que ele veio devidamente caracterizado de torcedor do Guarani. J. Ribeiro, boa noite, prazer ter você aqui também, meu querido. Boa noite, Tony, boa noite, amigos do Replay, né, telespectadores do site Miséria. É um prazer estar aqui pela primeira vez, falar um pouco desse time que você está certo. Eu nunca neguei, apesar de ser da imprensa, mas não tem esse negócio não. Sou Guarani, indo e voltando, e quando estava na ativa como setorista desse time há mais de 15 anos, a gente nunca escondeu o carinho, o amor que a gente tem pelo Guarani. É verdade. Inclusive, quando eu convidei o Jota, ele disse, posso ir com a camisa do Guarani? Eu disse, pode, rapaz, fica à vontade. E ele veio aí realmente com a camisa do Leão do Mercado. Mas vamos começar o nosso programa hoje falando de contratações do Icasa. O Verdão do Cariri, o time do Icasa, que está trabalhando para a montagem da equipe, até porque vários jogadores deixaram o Verdão do Cariri, e aí a diretoria já está trabalhando com alguns que ficaram e também na montagem de alguns atletas, na montagem do elenco com alguns outros atletas. E o time fechou com o volante Lucas Baggio, Lucas André de Lima, mais conhecido como Lucas Baggio. A gente tem imagens aí do Lucas Baggio. Ele é volante, jogador aí de 1,78 m, tem 78 quilos e tem como característica aquela força física, técnica, um cara muito veloz. Começou no Petrolina, teve uma passagem aí pela Portuguesa Londrinense do Paraná, Araçatuba de São Paulo, esteve já jogando aqui em Juazeiro, atuou pelo time do Guarani nos anos de 2017 e 2018. Ele conquistou o Pernambucano Sub-15, foi campeão com o Petrolina. Em 2014, campeão pernambucano Sub-17 e vice com o Petrolina. Foi um dos destaques da Copa Brasil Sub-17, atuando pelo Icasa em 2015. Naquela época, parece que o Raimundinho que era o treinador. Foi campeão da Copa do Interior do Paraná Sub-17, com a Portuguesa lá do Paraná. Em 2015, 2016, esteve também no Araçatuba. Aí foi campeão da Fares Lopes. Aliás, acho que foi 2016. Ele teve naquele elenco rapidamente do Guarani, que foi campeão em 2016, 2017 estava no Leão, 2019 no Valadares de Minas Gerais, 2020, 2021 esteve no Porto União de Santa Catarina. E já está no time do Icasa, inclusive já vestiu camisa, já treinou no Verdão do Cariri, o volante Lucas Baggio. Está aí, portanto, ele já com a camisa da equipe icasiana, o Lucas Baggio, jogador que acerta e deve reforçar. Você lembra dele na época do Guarani, Jota, ou não?
Não, Tony Souza, porque acho que nessa época eu já não estava mais como setorista, estava mais como torcedor e não era toda vez que a gente acompanhava o dia a dia da equipe do Guarani. Mas assim, pelas imagens, não lembro. Não tem recordação dele, não. Mas é importante o time do Icasa já trabalhar, porque atrapalha, né, Serginho? Você está com um time como estava o Icasa, um time até bem competitivo, fez o primeiro turno ali, já começa o segundo turno e de repente desmancha o time. Complica até no planejamento da equipe quando você está pretendendo, por exemplo, uma vaga para a Série D, já que Icasa queria isso muito, né? Acho que isso é como jogo que para no intervalo, assim. O Icasa começou bem, eu até falei com alguns torcedores que o Icasa ia chegar muito forte esse ano para conquistar a vaga da Série D. Ia chegar forte nas finais, só que teve esse intervalo por causa da pandemia, né? E por causa da pandemia teve essa parada, teve que se desmanchar o Icasa, saiu o treinador, saiu muita gente. E agora é um novo Icasa de novo, não tem como dizer que não é, mas é um novo Icasa. Talvez seja até um novo campeonato, né? Porque se a gente for parar para pensar, por exemplo, só tem o quê? Ceará e Fortaleza estão jogando Copa do Nordeste, Ferroviário mantém o time trabalhando, tem a questão da Copa do Brasil, tem também o Guarani de Sobral que está se preparando para jogar a Série D, só que o Guarani de Sobral caiu, então não conta. Então assim, tirando Ceará, Fortaleza e Ferroviário, todo mundo parou, todo mundo teve que, enfim, perder os jogadores, está tendo que montar. Por exemplo, o Raul Santos, que era diretor de futebol do Caucaia, deixou o time do Caucaia também pela questão da limitação financeira. Ciel e Magno Alves estavam no Caucaia, deixaram o time, o Ciel já foi para o time do Salgueiro. O Salgueiro, inclusive, que desistiu de jogar a Série D por questões financeiras, e o Central de Caruaru foi quem herdou a vaga do Salgueiro. Ou seja, a gente deve ter um novo campeonato, pelo menos nesses times do interior, né, Serginho? Sim, acho que como eu falei, acho que essa parada prejudicou muito os times, principalmente os times financeiramente, que é uma cotação muito abaixo. Tirando Ceará e Fortaleza e Ferroviário, que também está na Série C, as outras equipes dependem muito de prefeitura, dependem muito de patrocinadores, e aí, com a pandemia, acho que isso aí ficou muito inviável para os times. É verdade. Eu vi até vocês falando que Ceará, que Icasa e o Crato ia fazer jogos em Fortaleza, com jogadores emprestados lá. Isso seria até uma boa, porque ia evitar muito, em termos financeiramente, do Icasa, pelo Crato, essas despesas. Mas, como você falou, o time está contratando agora. Eu acho que a diretoria está correndo atrás para ver se arruma algum dinheiro, porque é muito difícil. Esse campeonato esse ano vai ficar muito difícil, principalmente agora por sinais. É verdade. Há quem acredita até que a gente possa ter dificuldades de realizar as decisões do Campeonato Cearense, principalmente se ficar com esse negócio, tentar adequar a tabela do campeonato de acordo com os jogos do Ceará e Fortaleza, vai ficar muito difícil. Mas está aí, portanto, reforço, torcida do Verdão, reforço aí do Icasa, o Lucas Baggio. Bom, vamos falar aqui de um reforço mais da Coreia do Sul. E é uma menina que está fazendo bonito aqui no nosso futebol, a Thaís Ferré, que é barbalhense. Começou jogando futsal lá em Barbalha, depois começou a jogar futebol de campo, jogou em Juazeiro, jogou em Barbalha, e aí foi jogar fora e acabou tendo chance, jogando futebol profissional. Parou, depois de rodar times daqui do Ceará, do Piauí e do Maranhão, acabou parando lá no Foz do Iguaçu, que tinha uma parceria com o Atlético Paranaense, e uma empresa veio para gerenciar a carreira da Thaís. E a Thaís acabou indo jogar no futebol português e foi anunciada ontem, de madrugada, já que, né, por questão do fuso horário, na Coreia do Sul, pelo KESPO da Coreia do Sul, vai jogar a WK League, que é uma das ligas mais importantes do futebol feminino em todo o mundo. E a Thaís, a única brasileira, está aí a imagem da Thaís, já com a camisa do KESPO da Inglaterra, não, KESPO da Coreia do Sul, e a Thaís já foi, inclusive, oficializada. Na verdade, a Thaís chegou há um tempo na Coreia do Sul, conversei com ela, mas ela teve que ficar 14 dias isolada, para aquela questão da pandemia, a quarentena que é respeitado lá, passou 14 dias isolada e depois, aí sim, fez os exames e tudo mais e foi anunciada. Ela não podia nem falar nada sobre essa transação por conta de um regulamento que tem lá, aliás, é um critério do clube coreano, né, que os jogadores só falem com a imprensa após o anúncio oficial do clube. Mas aí ela já está confirmada como jogadora do KESPO da Coreia do Sul. Inclusive, a nossa querida Thaís aproveitou para mandar uma mensagem para a gente. Vamos acompanhar o que ela disse. Olá, Tony e todos os amigos que vão acompanhar agora. Meu nome é Thaís Ferré,
tenho 21 anos, sou natural de Barbalha, Ceará e sou atleta profissional de futebol. Queria compartilhar um pouco da minha história depois que saí do Brasil para jogar futebol. Como muitos sabem, e eu quero compartilhar com vocês também, em 2019 eu recebi a proposta para jogar o futebol europeu. Cheguei a Portugal para jogar a segunda divisão pelo time do Paio Pires Futebol Clube. Infelizmente, nós tivemos o campeonato encerrado devido ao Covid-19, mas já seguindo a temporada, em 2019 e 2020 e 2021 recebi a proposta do Clube Atlético Oriense, um clube tradicional da cidade de Orem, para disputar a primeira divisão, a Liga BPI. No final do ano, começou a minha negociação com a liga aqui na Coreia, com o clube da Coreia do Sul. Como poucos sabem, a Liga da Coreia é uma das ligas mais disputadas do mundo, liga feminina, mais disputadas e mais fortes do mundo. Estou muito feliz hoje de representar o KESPO e aqui tem muitas dificuldades. Poucos sabem, mas a distância da família atrapalha bastante, a comida, os costumes, a comunicação também, mas as minhas companheiras de equipe e tudo que rege o KESPO tem me ajudado bastante. A minha família mesmo de longe, os meus amigos têm me dado total apoio para que eu possa superar esses desafios e possa começar e terminar o campeonato bem. Que juntos nós possamos ter resultados positivos e possa conquistar os nossos objetivos individuais e coletivos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por me dar essa oportunidade de estar aqui hoje, a minha família, os meus amigos, a minha agência e ao clube também, de me dar essa oportunidade de estar aqui representando a equipe. E quero dar uma palavra para vocês, que digo que nunca desistam do sonho de vocês, estejam preparados, confiem primeiramente em Deus e preparem diariamente para que quando a oportunidade chegar, você esteja preparado. E não desistam, continuem batalhando e torçam e que vai dar tudo certo. Boa sorte, nossa querida Thaís Ferrer, que está lá do outro lado do mundo, na Coreia do Sul, que vai estar fazendo bonito a nossa querida Thaís. Inclusive, nós temos a imagem aqui da Thaís, se a gente observar aqui, entre os nossos convidados hoje, o Jota Ribeiro e também o Serginho, nós temos a imagem, que aqui no nosso painel nós temos imagens de jogadores do nosso futebol, de momentos do nosso futebol, e entre o Serginho e o Jota Ribeiro está a imagem da nossa querida Thaís, a Thaís Ferrer. Está aí de camisa rosa, né? Eu sinceramente não lembro qual desses clubes, qual é esse clube do que ela passou, mas a Thaís está aí, portanto, a imagem. Vou ter que recolocar, eu pedi ao nosso amigo Rafael para recolocar aí a imagem da Thaís em um outro local, para ficar até mais visível, né? Mas a Thaís está também representada aqui no nosso painel, né? Como tantos e tantos outros jogadores, né? E os nossos clubes também. A gente procurou aqui, de certa forma, abraçar o nosso futebol, o futebol do interior, tendo inclusive o Romeirão, com aquele início do campeonato, no clássico entre Casa e Guarani. Então a gente procurou, né? Tá aqui atrás, você consegue ver o Romeirão, da época que a gente chegava ali na avenida e estava o pessoal todo lá. Enfim, um negócio bem bacana, né? Então você dá uma olhadinha, opa, é aqui. Pronto, é aqui, pronto, aqui. Dá uma olhadinha que você vê aí o Romeirão também. Serginho Jota Ribeiro, futebol feminino está ganhando espaço. Uma menina que saiu daqui do Cariri, já está na Coreia do Sul. E a gente está vendo que tem muitos clubes aqui de futebol, né, Jota? Já tem uma mulherada aí que está fazendo bonito. Isso é bom, viu, Tom? Né? Bom, parabéns, representando a região do Cariri, representando a cidade de Barbalha, parabéns para a Thaís. Realmente dá um colorido diferente o futebol feminino da nossa região. A gente destaca até o nosso amigo Roberto, que é lá do bairro do Socorro, como costuma dizer um amigo nosso, é lá de nós. E o Roberto trabalha com o pessoal feminino. Inclusive, eu não tenho aqui, me falha o nome da atleta, que saiu do time do Roberto, foi jogar no Ceará também, que o Ceará tem lá o time feminino. E isso engrandece o futebol feminino da região do Cariri. Parabéns. A gente já trouxe a Bebel aqui, Bebel já participou aqui com a gente.
Ela falou do jogador que está em Fortaleza, no Ceará. Eu lembro de uma menina de Jardim, que não me recordo do nome, sou péssimo para nome, que saiu para jogar futsal no Corinthians. Né? Então tem uma mulherada que está aí fazendo bonito. Eu lembro também que o Guarani, quando a gente era setorista, o Guarani entrava de férias primeiro do que o próprio Icasa, e a gente tem uma missão, acompanhar o Guarani. Eu lembro que o Edilânio montou um time de futsal feminino, e eu fiquei sendo setorista das meninas, inclusive o treino era no Sesc, e a gente acompanhava o Guarani feminino. Né? Tá, um detalhe também, quando o Guarani profissional fechava as portas, entre aspas, a gente fala assim, e a gente acompanhava o futsal feminino representando o Guarani de Juazeiro. Serginho, você está longe do futebol profissional agora, né? Está aproveitando para bater a bolinha, curtir legal a resenha com a galera, mas está dando para perceber também esse crescimento do futebol feminino aqui no Cariri, Serginho? Sim, a gente via muito, era futsal, né? No meu tempo atrás, tinha o futsal, eu comecei no futsal, e tinha o futsal feminino. E agora está surgindo agora o futebol de campo feminino. É como me falou aqui, já tá ficando muito bom ver agora, tanto o masculino como o feminino. Tem até TV filmando jogos agora, né? Campeonato Paulista, Brasileiro. Isso engrandece muito o futebol, não só o masculino, mas também o feminino. Inclusive tem um novo critério aí. Vai disputar a Série D, o time que for para a Série D tem que ter uma equipe de futebol feminino. Não tem não tem outra parada não, viu? E a gente vai, inclusive, destacar. Antes de trazer aqui a enquete, que eu quero falar sobre a enquete do Guarani, rapaz. E eu quero ouvir aqui o J. Ribeiro e o Serginho. Só falar aqui, deixa eu me ver aqui rapidinho aqui as mensagens. O nosso querido Afonso Siqueira. Boa noite a todos, amigos do Replay. Valeu, nosso querido Afonso. O pessoal da Icanete também está aqui, deixando boa noite. Serginho, um grande jogador, irmão abençoado. Nosso querido Afonso. Então, Afonso, né? Deixa eu me ver aqui, um abraço nosso amigo do dia a dia, J. Ribeiro, grande comunicador. Antônio Afonso mesmo, aqui está só Afonso Siqueira. Não, Antônio Afonso. Júnior Santos, abraço, amigo. Júnior Santos passou pelo Guarani, lateral direito, passou também pelo Leão do Mercado. Torcida K, nosso querido Caio César, grande narrador, um abraço para ele, tá ligado também aqui acompanhando a gente. Toda segunda-feira tem um programa lá no Instagram do nosso querido Caio, a Torcida K, que é muito bacana, muito sobre futebol, viu, gente? Segundo filmagem, nosso querido Segundo, que não está aqui hoje, Segundo foi fazer o teste do Covid, né, o Segundo, mas tá tudo tranquilo com o nosso querido Segundo, um abração para ele. Inclusive, abraçar aqui o nosso querido Fábio Carneirinho, que a gente teve informação que o Fábio Carneirinho testou positivo para o Covid-19, e a gente aqui deixa um abraço bem forte ao nosso querido Fábio Carneirinho, que passe logo por essa situação para voltar a fazer as lives, tocar muito forró para a gente, se Deus quiser. Rafael Aquino, Tony Souza, quando a entrevista de Marujo, jogou muito pelo Guarani, nunca entrevistaram o cara, lembrar aí. Marujo, que é o nosso amigo Bernardo, rapaz, torcedor do Guarani, grande Marujo, bateu a bolinha no time dos radialistas, o Marujo. O Carlos Santos, presente, está aqui, já está acompanhando aqui, rapaz, nosso queriditinho. Edson Alves, boa noite, Tony Souza, que pena que o Guaraju caiu, nosso freguês aí em casa, é o pai do Guarani. Tá aí o Edson Alves, está aqui dando a cutucadinha, aproveitando que o Jota está aqui. GD Prêmio também, grande Serginho, aqui quem fala é o Borel, joguei com ele no Icasa. Grande Borel, esse garoto joga demais aí, o papai. Tá certo, então, o Borel que passou também aqui pelo nosso futebol, enfim, também está aqui. E aí, inclusive, eu quero que a galera deixe aqui a mensagem pela enquete que a gente vai colocar agora, viu? Deixa eu ver quem está mandando aqui. O Danúbio Ferreira. Tony, abraço para você e para o Serginho, turma do João Alencar. Um abraço para o Danúbio, a turma lá do João Alencar. José Boaventura Neto pergunta ao J. Ribeiro se ele considera hoje pior momento do Guarani ou na época que ficou anos desativado. E aí, Jota? Eu acredito que agora é o pior momento do Guarani, viu, Tony? Porque assim, eu fiquei muito triste, eu confesso a todos vocês, quando o Guarani caiu para a terceira divisão do Campeonato Cearense. Não existe, eu acho que aí faltou organização, faltou mais profissionalismo de quem estava à frente do Guarani. O Guarani cair para a terceira divisão é inadmissível. Aí você pode dizer, não, mas aí a questão rapidamente de voltar. Não é questão rapidamente de voltar, não. Vai demorar se continuar com a mesma desorganização. Realidade tem que ser dita. Esse Guarani tem que voltar o mais rápido possível. O futebol caririense, ele está carente. Aí a gente vê, como disse o Serginho, a pandemia que atrapalhou tudo e por que não atrapalha esse próprio Guarani? Que a gente sabe que é um time que completou 80 anos, no último dia 10, completou 80 anos, é um senhor,
é um idoso, mas que tem que cuidar do Guarani para não pegar Covid. Já pensou um senhor de 80 anos com Covid? É complicado, viu, Tony? É o Guarani na terceira divisão? É o Guarani na terceira divisão. Realmente tem é uma pena. Que dar a vacina ao Leão. A gente está com pena realmente, porque a gente sabe, eu já vi esse rapaz aqui, esse Serginho, jogar muito pelo time do Guarani, e é uma situação, Serginho, porque quem veste a camisa do Guarani sabe como as coisas às vezes vêm com certa dificuldade, e quando o time fecha, o grupo fecha, a galera realmente mostra uma vontade. Diz que uma característica do Guarani é a garra. Você já teve lá com essa camisa do Guarani. Você já imaginava ver o Guarani na terceira divisão, Serginho? Não, nunca imaginei, Tony. Até porque, como a gente falou, o Guarani está com 80 anos, né? Até vamos parabenizar o Guarani pelos 80 anos. Fui bicampeão no Guarani na segunda divisão, joguei na primeira divisão pelo Guarani. Tem muita dificuldade o Guarani, todo jogador que vão para lá sabe que tem dificuldade. E tem essa superação dentro de campo, que o jogador tem que se superar. Lá tem muita dificuldade, mas que jogador que quer se superar, ele tem que vestir a camisa do Guarani, porque é um time, assim, time de guerreiro mesmo. A diretoria, torcedores, apesar de muita gente fica brincando com a torcida do Guarani, mas eu respeito muito o Guarani, sei da história do Guarani, acompanho o Guarani desde pequeno, apesar de ser torcedor do Icasa, joguei no Icasa e sou torcedor, mas eu tenho uma admiração muito grande do Guarani, como o parceiro aqui mesmo falou. É muito triste ver o Guarani na terceira divisão. Isso é falta de organização, Tony, porque uma diretoria que se preza a ser profissional, ela não passa pela situação de deixar um time com 80 anos, que é na equipe do Guarani, chegar na situação que para mim, a pior situação do que o Guarani já passou é essa, de chegar na terceira divisão. Complicado. Vamos torcer que o pessoal organize a casa e possa levar o Guarani de volta de onde nunca deveria ter saído, que é a elite do futebol cearense. E para aproveitar e lembrar bons momentos, que aqui no Replay a gente recorda, a gente quer sempre estar recordando bons momentos, nós fizemos uma enquete no nosso Instagram, Replay com Tony Souza, e a galera voltou. Quem é mais ídolo do Guarani? Niel, campeão da Taça Fares Lopes em 2012, um dos destaques inclusive do time, ou o Leilson, que teve grande momento com a camisa rubro-negra, inclusive é o único artilheiro do Guarani de um campeonato cearense. O Guarani nunca tinha feito um artilheiro no campeonato estadual e o Leilson foi lá e foi artilheiro isolado do campeonato cearense em 2017. E a gente tem imagem aí do resultado da enquete, olha só. Resultado da enquete aí, rapaz, foi apertado. O Leilson com 44% dos votos e o Niel com 56% dos votos. E aí, Serginho? O que é que você acha dessa enquete aí, Serginho? Então eu joguei com os dois. Joguei com o Leilson, joguei com o Niel. Jogou no Guarani ou em outras equipes? Joguei no Guarani com o Niel, joguei com o Leilson no Barbalha, no Iguatu. E essa vantagem do Niel aí, é porque o Niel não jogou só um ano no Guarani, né? O Leilson jogou só um ano no Guarani, se eu não me engano, né? Foi o ano que ele foi artilheiro, 2017. Isso, eu acho que se contou muito, porque o Niel se identificou muito com a torcida do Guarani. Não estou falando que o Nilson também se identificou, que é um jogador que é raçudo, ele tem as características do Guarani, ele. E pela essa enquete aí, eu votaria no Niel, apesar de ter jogado com dois, como eu falei, mas para se identificar mesmo com o Guarani, eu acho que o Niel se identificou mais por ter jogado há mais tempo do que o Neilson. Inclusive, eu lembro que o Niel, quando teve em 2012 no time do Guarani, aliás, teve 2011, 2012 campeão da Fares Lopes, e aí foi para ser contratado pelo Icasa. O Icasa estava disputando a Série C do Campeonato Brasileiro, que era para retornar à Série B. O Diá, inclusive, pediu o Niel e pediu o Elanardo. Exatamente após assistir a final da Fares Lopes, o Elanardo e o Niel, ele gostou muito e queria os dois jogadores. E o Niel estava em dúvida se ia para o Icasa por conta da identificação que tinha com o Guarani. Eu lembro que o Ronaldo Angelini até chegou na reunião e disse: vá para o Icasa, rapaz, vai fazer história, vai seguir sua vida. Acabou indo e acabou jogando bem também no time do Icasa. J. Ribeiro, torcedor declarado do Guarani. E aí, J. Ribeiro, você como torcedor, Leilson ou Niel? Olha, Tom, torcedor e setorista. Veja só, o Serginho está coberto de razão pelo tempo que o Niel tem mais que o Leilson na equipe do Guarani. E aí eu destacaria 2011, aquele vice-campeonato do Leão do Mercado. Que ele estava lá também. Estava lá. E se não me falha a memória, 11 gols do Niel e 11 gols do Netinho. Foi a dupla Exatamente. de ataque vitoriosa do Guarani. Ora, e os dois foram até o final brigando pela artilharia brigando também pela no campeonato. artilharia. Tinha jogo que o Niel fazia um gol, o Netinho fazia outro. A gente fazia até a contagem, 8-8, 9-9, 10-10. Verdade. Então, terminou cada um com 11 gols. O Guarani vice-campeão cearense em 2011. Por isso, meu voto vai para o Niel. Apesar o Leilson também. E foi campeão do interior, 2011. Campeão do interior. E depois foi campeão da Fares Lopes em 2012.
Em 2011, o Guarani, vice-campeão cearense, daquele vexame dentro do PV, perdeu uma goleada para o Ceará. Ninguém esperava pelo campeonato que o Guarani fez, ninguém esperava Agora, aquele resultado. Naquele jogo, não sei se você lembra, o Serginho também, rapaz, 0-0, o Guarani em cima, dois lances que me chamou a atenção. O primeiro, o ataque do Guarani, se não me falha a memória, com o próprio Niel, o goleiro do Ceará defende contra-ataque 1-0 do Ceará. O Guarani bate o centro, vai lá, Netinho, perde o gol, 2-0 do Ceará. Ali acabou com o Leão do Mercado. Se não me falha a memória, 5-0, né? 5-1. 5-1. O Guarani fez um gol. 5-1. Então, meu voto vai para o Niel. Eu gosto da passagem do Leilson também pela equipe do Guarani. Lembro dele no Barbalha. Estava lá no Barbalha naquela final que foi campeão, o time do Barbalha. Foi da Fares Lobo 2013, que o Serginho estava lá, inclusive. Edson Cariús e Leilson. E quando o Leilson foi contratado pela equipe do Guarani, a gente como setorista, a gente fez uma verdadeira festa para que o torcedor rubro-negro juazeirense tomasse conhecimento da contratação do Leilson. E deixou também a sua marca no Guarani, mas meu voto vai para o Niel realmente. O Leilson, inclusive, se eu não me engano, saiu do Guarani para o Náutico. Sim. Não foi? Ele saiu logo do Guarani, foi direto para o Náutico. O Náutico jogando a Série B. E, enfim, devido ao grande momento que estava realmente o Leilson. Mas foi uma disputa boa, equilibrada. Dois baixinhos bons de bola. E o Leilson já participou. Inclusive, o Niel, quero o Niel também participando aqui com a gente, viu, Niel? O Leilson já participou, já mandou vídeo, está sempre acompanhando o canal também, sempre aqui correspondendo com a gente. E o Niel está há pouco tempo, começou a seguir o nosso Instagram também, já deu toque aí, vamos também participar com o Niel em breve aqui conosco. Uma enquete que foi muito disputada mesmo, e a galera mandando muita mensagem, o pessoal justificando exatamente essa situação e essa identificação do Niel. Mas confesso que alguns torcedores me disseram que achavam até que a distância entre o Niel e o Leilson seria maior, acabou não sendo, ficou muito apertado. Tá aí, portanto, Leilson 44% e o Niel com 56%. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a seguinte enquete: quem foi mais ídolo no Icasa, Marciano ou Júnior Xuxa? Daqui a pouquinho. E a gente também vai falar um pouquinho sobre a carreira desse rapaz aqui, nosso querido Célio, que não é Célio, é Serginho, para a torcida, para o futebol. No registro é Célio, mas no futebol ninguém conhece ele como Célio não, é Serginho. Só finalzinho aqui, deixa eu dar um abraço aqui para a galera, deixa eu ver aqui o César Santana, mandando um abraço aqui para o J. Ribeiro, e ao Resenha Serginho, que tive o prazer de trabalhar, dois grandes profissionais. Daiana Gonçalves também está mandando aqui o tchauzinho para a gente, valeu, um beijão. Deixa eu ver aqui, o Thiago Vinícius, Serginho, um dos melhores jogadores da história de Juazeiro, tanto de campo como de salão, fera demais, o Thiago deixando aqui pro Serginho. Pedro Paulo também, foi 5-0, então fui eu que botei um gol, né, Pedro Paulo? Vamos fazer de conta aqui que foi o gol do 5-0, é o meu gol, foi o meu gol. Pedro Paulo aqui, em 2011 o Ceará ainda tirou o Flamengo da Copa do Brasil, era um baita time, o time do Ceará. Tá bom? E aí o GD Prêmio diz, melhor meia esquerda da região, Serginho, tá beleza. Então fica aí, galera, que aí você vai poder acompanhar um pouco aqui algumas imagens da carreira desse cara aqui. Show de bola, nosso querido Serginho, daqui a pouquinho após o intervalo, é rapidinho. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil,
K-pop, infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Vamos falar do nosso parceiro Icanet, mais que internet, é o seu provedor de internet do Cariri, Icanet, que faz atendimento e cobertura no município de Barbalha e parte de Juazeiro do Norte. É uma empresa do Cariri que não está preocupada em vender velocidade, não está preocupada com o valor, mas sim preocupada com a experiência do seu cliente, que ele tem um plano de acordo com a necessidade, tá bom? É a única empresa de internet do Cariri que se preocupa com essa experiência do cliente e tem um atendimento humanizado. Icanet, você pode entrar em contato com o pessoal da Icanet, o WhatsApp é fácil, 99202, está aí na tela, 5340, tá bom? Dá uma olhadinha aqui, ó, 99202 5340. E o pessoal fica falando de problema com o provedor de internet, que vai lá, está querendo entrar em contato, aí aperte o 2, vai para o 4, para o 8, não consegue falar com ninguém. Na Icanet não, você vai lá, tem contato com o pessoal, tá bom? Manda o WhatsApp, ele disponibiliza um telefone para assistência técnica, enfim, tem esse contato, tem esse atendimento super bacana, tá ok? Icanet é o seu provedor de internet do Cariri. Bom, vamos falar aqui do Serginho, rapaz, a carreira do Serginho, nós temos algumas imagens do Serginho aqui, e aí a gente vai colocar essas imagens para que ele possa falar um pouco também exatamente dessa carreira. O Serginho que começou aonde aqui em Juazeiro, Serginho? Juazeiro. Começou a jogar no Juazeiro Empreendimentos. Como profissional, foi o primeiro time como profissional. E aí Juazeiro Empreendimento, depois fui Casa, aí depois Crato, aí Barbalha, Guarani, Casa, e aí... Você jogou em todos os clubes aqui na região, só não no Campo Grande, e o Campo Grande no tempo era amador ainda, né? Aí depois de um tempo foi que veio se profissionalizar. E aí quando se profissionalizou, você já tinha parado também. Mas você jogou lá no Cianorte, foi para o Paraná, chegou a jogar... Joguei 2 anos no Cianorte, 2011, 2012, que até... Estava falando aqui do Guarani, que nesse ano mesmo Netinho foi artilheiro do Campeonato Cearense, né? E lá precisava de um atacante que jogasse dos lados. E eu falei com o treinador lá, que tinha um jogador muito bom aqui, que era o Netinho, que eu já tinha jogado há muito tempo com o Netinho. E inclusive o treinador lá era Bagé. E ele falou, ele estava em dúvida entre Jean Bala e Netinho. Aí eu falei para ele que devia levar o Netinho, porque o Netinho estava numa melhor fase. Rapaz, você desempregou o Jean Bala, rapaz? Não, porque ele queria jogador de lado, né? Aí, como já é mais meia, eu digo, não, o que se adapta mais essa função é o Netinho. E Netinho era artilheiro, né, aqui nessa época, 2011. Estava muito bem, estava bom. E lá nós fomos campeão do interior e fomos para Série D também do Brasileiro, chegamos até as finais, ficamos fora para o Oeste. Em 2012 nós fomos vice-campeão também do interior, aí inclusive eu levei o Lígia também, que o Lígia também foi com a gente para cá, que o Bahia também precisava de um zagueiro, ele jogou no Guarani. E graças a Deus o Lígia está bem aí no... É verdade. E eu acho que inclusive o Lígia foi um dos grandes injustiçados naquele jogo Icasa e Criciúma. Que o Criciúma goleou Icasa aqui, Copa do Brasil, né? Já estava todo mundo falando, acho que era no Internacional, era no Vasco, 2008, ia pegar o time grande. Estava todo mundo falando no outro jogo. E aí o Lígia acabou jogando aquela partida, o time não foi bem, mas quiseram culpar o Lígia. O Lígia foi o grande culpado, enfim. Aí o Lígia foi para o Guarani, teve muito bem no Guarani, depois saiu jogando aí Guarani de Sobral, enfim, e fazendo bonito. E quis ironia de destino, estava no Oeste quando foi campeão em cima do Icasa em 2012 da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos mostrar fotos aí do Serginho, meu amigo Kleber Ferreira. Vamos mostrar aqui um pouquinho a carreira do Serginho. Está aí o Serginho com a camisa do Verdão do Cariri. São seus filhos, Serginho, aí? Esses dois, já tem uma mais nova agora. O Felipe, esse que está... Isso foi o quê, 2008? 2008. 2008, Felipe, né? E o Ender que está no meu braço aí. Pois é, Felipe, a garotada aí, os meninos já estão... Quer ser jogador de casa, esse aí, ó. E é? Felipe, quer ser jogador. Está com quantos anos hoje? Já está com... Vai fazer 18. 18? Bom, já está na idade boa aí. Enfim, fala com terminou os estudos, né? Eu falei para ele estudar primeiro e agora terminou os estudos. Vamos ver aí no que dá aí. Vamos passar, passa aí, Cleber, vamos passar. Olha aí. Aí, com o nosso querido Dinei Dantas, rapaz. 2008 também aí.
Ednei, 2008 também. Pode passar. Aí já foi no Boa Viagem. Aí, esse é barbalhense, esse é barbalhense. Clodoaldo Amaro, rapaz. Isso. 200 quilos a Aí menos. me acompanhou muito esse aí também, viu? 200 quilos a menos. Grande Clodoaldo já esteve aqui com a gente boa demais. Você está no Boa Viagem aí, Isso, né? Boa Viagem. Aí foi em 2002 o Icasa. Foi o primeiro ano que o Icasa voltou, né? Quando voltou Depois da parada, né? Que ele era Juazeiro. Isso. Voltou em casa, que aí 2002. já foi a Associação Desportiva Recreativa. Isso, que já tem até mudado o nome assim, né? Isso, aí voltou aí com o nosso querido Edgley Ribeiro. Gente boa demais, grande Edgley. Aí é o River do Piauí, 2005. River do Piauí. Foi na época do Flávio? Teve uma época Não, do aí Flávio. foi com o Marcelo Vilar. Marcelo Vilar. Marcelo Vilar também passou aqui pelo Icasa, Também, né? 2005. E aí acabou levando uma galera boa para lá. Aí é o Juazeiro. Juazeiro Empreendimento. Aí foi começando a carreira. Isso também. Não mudou muito não, né, Serrinho? Não, estão dizendo que não, né? Mas. Aí foi uma foto que a gente tirou que era bem dizer a seleção daqui do Cariri, né? Ronaldo, Alain, eu, Washington. Bugica. Essa turma aí, Bugica, Jonas, Henrique. Aí tá Severo, tá Alain, né? Jean Bala. Turma boa aí. Esquerdinha, né? Você lembra de Esquerdinha, lateral esquerda. A turma boa aí. Aí foi um selecionado que tem aqui, nós fomos para a churrascaria a convite de Kleber Lavô e nós Isso tiramos na essa antiga foto. La Favorita. La Favorita. Aí já é relíquia já, viu? Aí fizeram essa seleção, aí nós estávamos lá no meio lá. Meu amigo, aí é para boa para resenha também. Aí é o Piauí. Pode botar para passar, Cleber. Aí é o Piauí, 2007. Inclusive eu tinha acabado de sair do Guarani, 2007. E aí já foi para lá. Aí já foi direto, que foi eu, o Ostos, Zé Carlos, Quirino, tudo que era do Guarani. Foi 4 jogadores mais ou menos, foi isso aí mesmo. E aí é o Guarani de Sobral de 2000 e 2003. Primeiro ano que eu joguei no Guarani de Sobral. Você é o Marciano também? Isso, Marciano estava lá, era artilheiro. Ali tá o Vilmar, tá o Daniel Sobralense. Tem muita gente conhecida aí, o lateral aqui. Que é... Isaac não, pareceu com o Isaac aqui no... Não, aí é o atacante esquerdinha, lá de Boa Viagem. O goleiro é o que? O goleiro preparador de goleiros do Ceará, que é o... Esqueci até o nome dele agora. Ricardo Baiano também. Aí era um time muito bom, esse time aí muito bom mesmo. Fomos eliminados pelo Itapipoca nesse ano aí. Que inclusive era treinado por Marcelo Vilar. Pode passar, Kleber. Aí é o River, né, de 2005 que eu falei. Esse River que você falou, né? Isso. Foi pra lá. Aí tem o Santana que jogou comigo no Ceará também, 2003. Muito bom. Aí é o Juazeiro. Aí tem uma turma boa aí nesse Juazeiro aí, turma viu? boa aqui, viu? Nesse time do Juazeiro. João Chorão, Henrique. Super tava lá também, né? Tá. Super. Tá. Montier. Isso. Tiezão. A Dessa que chamou ele de Didi, né? Didi, não sei por que chamar de Didi, que eu conheci ele como a Dessa atacante, o Maguinho. Pois é, também. Tem o Dove aí, tem muita gente boa aí. Jonas. Era um time muito bom. Muito bom aí também. Juazeiro. Esse aí já é o de 2004. O ano que era de Garrinchinha, Evanilson, Tamboril, né? O final de Tamboril. Esquerdinha, Neneipu. Aí tinha Marciano também, né? Que Marciano é igual eu, passou bem uns 7, 8 anos no Icasa. Muita geração aí dentro do Icasa. Tem demais. Baita time aí do Verdão. Esse daí já é 2008, que nós fomos vice-campeão. Douglas, goleiro. Isso. Jonas. O Tony, ali, inclusive, aniversariou agora. Tony também. Tá jogando futebol. Chiquinho, futebol. Zé Augusto. Zé Augusto. Tiago Alves. Muito zagueiro. Bom. Isaac ali. Isaac também está aí. Ali no braço. Quem ali Rafael Moreno, o zagueiro que é canhoto, Moreno, que era canhoto, jogava na esquerda e Tiago na direita. Tiago Alves. Aí nós jogávamos com 3 volantes nesse tempo, né? Eu, Jonas e Tony. Que eram os 3 volantes falsos, né? Porque o que ficava mais era Jonas. Jonas sempre foi um cara mais marcador. E saía mais eu, saía como você saía. Eu e Tony e deixava o Zé Augusto mais, que o Zé Augusto tinha acabado de chegar nesse tempo. Aí já era o Losango que o Diabo falava. Era. Muito antes do Diabo teve o Losango no caso, né? Ainda tinha o Clodoaldo ainda nesse tempo aí, né? Exato. Depois chegou quem foi que chegou mais? Chegou para até foi na Copa do Brasil também. Chegou muita gente ainda aí, depois desse time ainda tinha chegado muita gente. E olha o Romeirão, rapaz. Lotado, torcida né? ali lotada. Que saudade desse Romeirão lotado. Vai lá, passa um pouquinho. Aí o Boa Viagem também, de 2007. Isso foi no Serjão, lá no estádio Boa Viagem? Isso, não, foi foi no Crato, nós subimos aqui no Crato. No Mirandão. Isso. Acho que esse ano eu joguei uns quatro times diferentes nesse ano. Joguei Guarani, joguei o Piauí, joguei no Boa Viagem e encerrei no Barbalha, que nós fomos até com vice-campeão em 2007. Você 2007, até acompanhou a gente lá. Acompanhei demais. Nós fomos campeão lá no 2007, da terceira divisão. Na assessoria de imprensa do Foi o primeiro ano que eu joguei no Barbalha.
Foi a primeira vez isso aí. Aí é 2002 também. É segunda divisão. Tem Cantarela aí, tem Paulinho Guerreiro, tem João Neto ainda, João Neto na Cabal. Capoeira. Aí, isso, aí tem Silvio César, Serrinha. Boa. Aí era um time muito bom também. E terminava Par de Lira. Ali é o Elton, se eu não me engano é o Elton, lateral esquerdo, se eu não me engano o nome dele, acho que era o Elton. Par de Lira, tem muita gente. Aí no Juazeiro também. E esse bigodinho aí, rapaz? Rapaz, os caras falavam muito desse bigode, viu, Tony? Fazia sucesso? Aí, rapaz, os caras falaram que nunca ia tirar esse bigode, os caras aí viram eu sem bigode agora aí no grupo aí dos meninos aí, eles ficaram até espantados comigo, eu sem o bigode. Rapaz, ele tirou o bigode. Eu digo, o tempo ficava chegando a ficar velho, ficava, né? Vê se melhorar. Valdir virou Valdir Bigode, né? Essa aí foi 2008, Tony, que nós subimos, porque eu voltei, inclusive eu estava no Glória de Vacaria. Lá no Rio Grande do Sul. Cheguei na quarta-feira, aí foi uma badalação quando eu cheguei, os caras torcidos da imprensa, já dizia que eu estava em casa, não sei o quê. Aí falaram que eu ia chegar, ia jogar no casa, acho que deram a pressão na diretoria, quando foi na quinta-feira de noite, de madrugada, 12 horas, mandaram na saída lá em casa, para me contratar, para me jogar. Inclusive nós íamos jogar domingo contra o Confiança. Aí não deu tempo de eu jogar, eu fui jogar só contra o Paysandu, os 2 últimos jogos que nós subimos para a Série B, que foi o primeiro ano. Primeiro ano, que o Cássio subiu para a Série B. E aí? Aí é o Piauí também. Piauízão vibrante, que eles chamam lá de enxuga rato, lá no Piauí. É verdade, enxuga rato. Aí estava eu, o Zé Carlos, aí era capitão do Guarani em 2010. O Fabrício, capitão do Isso, Ceará. do Ceará. E aí você na época do Guarani. Aí era contra o Fortaleza também, no Guarani. O Turato do Fortaleza. 2010 também. Pois Turato era o zagueiro lá do Fortaleza, o capitão. Era o capitão. Aí é o Piauí também, no Albertão. Pode seguir. E aí contra o Fortaleza, aquele jogo que nós empatamos de 1-1, que nós fomos campeão do turno. Se eu não me engano, esse atacante era, esqueci até o nome dele, que era muito rápido ele. Jogava dos lados. Ali é o lateral esquerdo, Massa Azevedo, né? Isso, Massa Azevedo. Depois foi pro Botafogo, Atlético Paranaense. Jogava muito, era o destaque desse time do Fortaleza. Era um time muito bom esse time do... Aí foi em 2005. Eu não lembro qual foi esse time aí, mas acho que esse time era lá do Rio Grande do Norte, eu não estou lembrado qual era. Foi em 2005. Isso é Baraunas, não? Do Rio Grande do Norte? 2005 não, isso aí foi 2008. Acho que era o Baraunas, se eu não me engano era. Foi em 2008. Quem foi o jogador mais mala que você trabalhou, Sérgio? Mais mala? Sim. Vixe, mais mala. Assim, não é mala, né? Porque os caras não gostavam muito dele assim, porque também é da pessoa, né? Era o Marco Túlio, que o Jean até falou aqui, né? Marco Túlio era engraçado demais, cara. O Marco Túlio era demais. Mas como eu gostava, eu gosto muito de conversar com o jogador, gostei muito da resenha, os caras gostam muito de conversar, mas eu me dei bem com o Marco Túlio, um jogador que eu tive uma amizade boa também com ele. E que história é você gostava de intimidar a garotada aí? Disse que na hora da entrevista tinha uma resenha boa. Meu parceiro aqui foi entrevistar o Dodó estava no começo de carreira. Nós fizemos uma brincadeira. Até hoje, depois de muitos anos, Dodó ainda é meu time pra falar. Time ainda, imagina mas... isso no começo aí. Agora aí Dodó ficou todo sem jeito, mas... Eu e o Cabal fizemos uma brincadeira com ele, mas ficou tudo bem, graças a Deus. Como foi essa brincadeira, João? Não, eles combinaram, né? Até você sabe, Tony, a gente ficava... Hoje tem assessoria de imprensa, né? Hoje mudou demais. Antes você pegava um jogador que você achava que tinha que pegar, né? Aí juntou o Serginho e Cabal e disse, vai pra cima de Dodó. Aí eu fui entrevistar a Dodó e correram os dois, aí ficaram só perto e Dodó pronto. Aí não saiu mais nada, e os dois bateram palma, aí a resenha continuou. Rapaz, o Serginho aprontou uma comigo, não sei se ele vai lembrar, eu não recordo agora o ano, não sei se foi 2010, eu não recordo. Eu sei que o Quixadá estava jogando em Morada Nova, o estádio lá ainda não estava totalmente concluído, e tudo, e eu fui sozinho, porque era um jogo da TV diário, então a narração, não sei se era o Miranda, enfim, eu fui pelo Timaço da Vale na época, e aí o narrador ficou no estúdio e eu fui sozinho, porque ia ser transmitido pela televisão. E aí eu fui para o estádio e estava ajeitando, então assim, eu tomei banho lá no estádio e estava na hora lá, colocando. E aí sempre tinha aquele revezamento, começa com o Icasa, começa com o Guarani. E de repente ligaram para mim e disseram, vai começar com o Guarani. Eu estava sem camisa, sem nada, corri para tentar pegar alguém para entrevistar. E aí eu fui entrevistar para o rádio, né? Sem camisa, lá perto do gramado, os caras chegando e tal.
Serginho foi e tirou uma foto com um celularzinho pequenininho. Diga que eu não joguei bola hoje, que eu boto isso aqui na internet. Ainda bem que na época não tinha negócio de rede social. O rede social que tinha era MSN, né? E o celular era aqueles pequenininhos, não era smartphone como esse, porque senão ia virar meme. Mas foi engraçado. Não lembro quem é que eu estava entrevistando. Acho que foi Roberto Baiano que eu estava entrevistando. E o Serginho chegou e eu nem vi. E ele pegou e tirou a foto, eu sem camisa, entrevistando o Roberto Baiano para o programa das 6 horas, para o Vale Esportes, enfim. Algumas das resenhas aí que o Serginho aprontou. Inclusive o Cristóvão disse que queria muito lhe assistir, está com certeza assistindo o Cristóvão, porque disse que você tinha muita resenha nos bastidores. É verdade, Serginho? Nós gostávamos de brincar um pouco, né? Para contrair o grupo também, ficar bem... Porque a gente fica tenso, né? Um dia antes dos jogos. E a gente procura se divertir um pouco, fazer com que a rapaziada fique um pouco mais engraçada. Quem era o jogador que mais sofria aí com o Serginho, com o Cabal? Que eu me dizia que Cabal também juntava ali vocês dois. Era uma dupla pesada. É bom para descontrair o grupo, né? Assim como é o dois toques, a gente falava também que era o dois toques, que é o rachão, né? Para descontrair um pouco, para tirar aquele peso, aquela carga de pressão, né? Aí nós gostávamos de brigar um pouquinho antes. Alguém esquentou cabeça no meio dessa resenha de vocês? Não, acho que nunca tive problema com isso não, Tom. Acho que eles até que gostavam. Tinha jogador que gostava, a gente respeitava cada um, né, da sua maneira. Tem uns que eram mais sérios, outros que eram mais contraídos. Mas isso aí nós levava na boa. Quem foi o melhor treinador que você trabalhou? Para mim, um dos melhores. Não vou dizer o melhor, um dos melhores. Foi Flávio, o Austin, Bagé, Marcelo Vilar e hoje que é auxiliar do Filipão, que é o Paulo Turra. Eu não vou dizer quem é o melhor deles, mas foi um dos melhores treinadores que eu já peguei. Esses aí. Paulo Turra, você trabalhou com ele aonde, Paulo Turra? Lá no Cianorte. No Paraná. Isso, no Paraná. Um treinador tem uma visão de jogo muito boa, trabalha muito bem, sabe trabalhar o extracampo também, é um muito bom treinador, tem muito potencial. Inclusive, eu até pensei que ele ia assumir algum time grande, porque ele tem muito potencial. Poderia ser mais do que apenas auxiliar. Isso, eu acho que sim. Você citou aí 5 nomes. Esses treinadores, o que é que, para você, o treinador bom, ele tem que ter o quê, Serginho? Primeiro, ele tem que entender o time, né, que ele tem na mão, porque não adianta você pegar um time mais ou menos, porque eu acho que é assim, que o treinador tem que chegar à qualidade de cada jogador. Acho que eu sei que um grupo é muito grande. Às vezes você pega um grupo que tem problema extra-campo, jogador que não gosta de jogo, tem problema. Jogador um não gosta do outro. E isso aí o treinador tem que saber lidar com isso. Saber lidar com o temperamento de algum jogador que tem um temperamento alto, porque nem o Jean Bala era um jogador que tem um temperamento muito alto. É meio esquentado, Jean Bala. Eu gostava de conversar com ele também um pouco, com o Jean. Porque assim, a gente gosta de orientar. Eu gostava de brincadeira, mas também gosto de orientar jogadores. Mas o treinador tem que conhecer a equipe, tem que conhecer o clube principalmente, né? O que é que o clube quer, o que é que o clube oferece para o treinador. Porque isso aí parte muito também do clube. Porque treinador, eu sei que tem muitos treinadores bons. E se o clube der um time bom para aquele treinador ali, eu acho que ele faz um campeonato muito bom. Já pegou algum treinador faz de conta? Aquele treinador assim, entrega a camisa, Rapaz, eu nunca peguei não, mas falava muito de Paulo Maurício, né? Que era um treinador muito engraçado, né? Eu nunca peguei o Paulo Maurício, eu joguei contra, né? Você falando em Paulo, você falou agora, eu perguntei porque eu lembrei do Paulo Maurício. Inclusive eu lembrei do Paulo Maurício no jogo, não lembro quando foi contra o Guarani, e ele, não recordo agora qual era o time que ele treinava, que ele veio com a escalação e o time vinha com três zagueiros. Aí ele chegou e mudou isso. Ele tá com 3 zagueiros, pô, 3 atacantes. Botou 3 atacantes. Mas como assim, Paulo Maurício? Não, vou botar 3 atacantes. Tá com 3 zagueiros com 3 atacantes. E aí botou, acabou botando 3 atacantes. Mas era um cara meio louco, assim, né, o Paulo Maurício. Era assim, um treinador gostava muito de brincar também, era muito brincalhão. Mas porque Cabal falava muito dele, né? Cabal trabalhou muito com ele. Falava que era um treinador muito engraçado. Eu nunca trabalhei com ele, trabalhei com ele. Teve algum treinador assim que meio folclore que você trabalhou, que era um cara meio engraçado, tinha umas resenhas? Não, acho que eu nunca trabalhei com um treinador assim não. Só ouvi falar, como eu falei, de Paulo Maurício, mas os treinadores que eu trabalhei... Carlos Mendes, você trabalhou com o Luiz Carlos Mendes? Não, ele queria eu no Guarani em 2000 e 2008, antes de eu ir para o Glória de Vacaria. Ele até, inclusive, eu morava perto de Roberto Juazeiro, que era o lateral. E Roberto todo dia lá em casa, cara. Vai lá, ajeita ele mandava ver Roberto conversar comigo e tudo. Só que eu tenho uma proposta muito boa para ir para o Sul, né? Não ia deixar de jogar no Sul, com respeito que eu tenho para o Guarani, mas eu queria jogar fora para me ver como era também. Já tenho jogado um pouco fora.
E sei como é que é o mercado lá fora, sei que os caras dão muitas condições lá fora, diferente daqui do Nordeste, né? Agora que vieram aprender o que é a estrutura de um time, Ceará e Fortaleza estão melhorando muito. Você vê hoje como o Ceará e Fortaleza estão no topo aí do Nordestão, porque estão melhorando o extracampo. Isso aí também vai valorizar muito o clube e o time, né? Tempo financeiramente também ajuda muito. O que é que você acha que está faltando para o futebol do Cariri para também ter esse crescimento? Enfim, você acha que os nossos dirigentes já estão preparados para equipes, para projetos, para pensar num Icasa Grande, num Guarani, num Barbalha, no Crato, citando aqui os 4 mais tradicionais. Está surgindo o Cariri aí, né, com uma ideia mais empresarial, ainda é cedo até para a gente fazer algum comentário, mas você acha que está faltando também, ainda falta para os nossos dirigentes um pouco mais de profissionalismo nesse sentido? Sem dúvida, acho que o principal é isso aí, o profissionalismo. Eu trabalhei lá no Sul e eu sempre falava para os meninos daqui, porque lá no Sul os caras são muito profissionais. Eles não se projetam para só um campeonato, eles se projetam para 3, 4 anos para frente. Aqui os clubes só se preocupam em Icasa e Guarani em jogar o cearense, não se preocupa numa Série D, numa Série C, em almejar em coisas maiores, porque o estadual é bom, mas tem um brasileiro que é uma vitrine nacional. E lá, como eu joguei lá no Sul, os caras veem muito isso. Eles visualizam o estadual já visando o brasileiro, já visando uma Copa do Brasil, porque dá uma visibilidade maior aos clubes. E acho que o que falta mesmo aqui no Cariri é o profissionalismo, não só de diretoria, como de comissão, de treinador, muita coisa. Acho que tem que mudar muita coisa aqui no Cariri, porque acho que eu estou com o quê? Eu estou com 42 anos, joguei quase 20 anos de profissional, e aqui praticamente no Cariri não vem muita mudança não, Tony. Para falar a verdade, não vem muita mudança. Eu estou vendo agora o Osto, que é um treinador novo agora, que nós estamos acompanhando, trabalhei com o Osto. O Osto já tem essa visibilidade também, já mais para frente. E é como eu falei até para ele, que ele tem que sair daqui, porque aqui os diretores não têm essa visão de o cara almejar em coisas grandes. O Icasa chegou na Série B, quando o Icasa estava na Série B, eu estava lá no Cianorte, em 2011. Eu falava para os caras lá do Cianorte, o Icasa na Série B não tem a estrutura que nós temos aqui no Cianorte, não tem nem divisão. E o Icasa tem uma Série B, mas se você for pegar para ver, os outros times que jogavam a Série B, o Icasa passava longe das estruturas dos times. E ele não visualizava isso fora de campo. É tanto que eu acompanhei algumas vezes, os jogadores que vinham de lá do Sul bateram aqui e voltaram. Por quê? Porque lá é muito diferente. Eles dão uma mordomia melhor, dão uma qualidade melhor de trabalho para o jogador. E quando chegar aqui, você vê muito jogador saindo, porque não via isso no Icasa. Entendeu? Acho uma imagem diferente. O time estava na Série B, quando chegava aqui a estrutura... Aí ele, quando chegava aqui, era outra imagem diferente, porque lá no Sul é desse jeito. Eles dão melhor para o jogador lá, dão estrutura, viagem boa, hotel bom, trabalhos bons. Eles exigem, mas também dão condições. Aqui os caras querem exigir e não querem dar condições boas para o jogador. E o Osto Luiz é um bom treinador, isso é indiscutível. Mas você acha que ele parou de jogar mais cedo por quê? Faltou Rapaz, bola Tony, até eu já não estou entendendo porque o Washington parou. Porque, inclusive, até ele para esse time do Boa Viagem de 2007, que ele tinha acabado de vir com a gente. Ele foi campeão com o Barbalha. Isso, tudo bem aí que não ele deu certo. Com o Carlos Antônio, o Carlão hoje, que entrou muito bem. Mas ele é titular lá do Cabal, inclusive, no time do Barbalha naquele ano. Aí o Washington em 2007, eu tinha, inclusive, ele para o Boa Viagem, não deu certo lá. Aí fomos para o Barbalha, fomos campeão. E, de repente, o Washington parou de jogar novo, né? O Washington tem uns 27, se eu não me engano, no tempo. Jogava 28. bem? Dava pra... O Washington, na verdade, o Washington começou de volante, né? Depois começou a ir para a lateral direita. Aí para a lateral direita, acaba de correr muito, porque eu já joguei em posição de lateral, vou dizer uma coisa, né? É muito difícil o cara jogar de lado. Na lateral é muito, muito difícil mesmo. Inclusive lá no Piauí, teve um jogo lá que o Washington quase que morria lá, porque nós jogamos lá em Campo Maior, um só, acho que era de 3 horas da tarde, se eu não me engano. Rapaz, nós nem aquecia não, cara, para ir pro jogo. Aí, inclusive até Maradona jogava lá nesse time lá. O Washington aguentou o primeiro tempo mesmo. No primeiro tempo nós já tiraram o homem porque ele não aguentou não. Acho que foi esse ano aí que ele disse, eu vou desistir. Vou parar, vou virar treinador. Mas é um grande treinador e vai chegar em time grande, viu, Tony? Eu acho até que ele se ele tiver um pouquinho de paciência. Eu também achei, e inclusive naquele ano do Ferroviário, faltou ele levar mais jogador que fosse assim, da confiança dele. Porque sempre onde ele trabalhou, ele levou o jogador de confiança dele e sempre ele fez bom trabalho. Ele é muito bom treinador. E depois que ele começou a trabalhar com comissão técnica, foi melhor ainda para ele. E ele começou junto com quem? Com o Raimundinho, que é um cara também que tem uma cabeça muito boa. E assim, a gente deseja boa sorte demais para o nosso querido Washington Luiz. Deixa eu ver aqui, aqui é o pessoal mandando mensagem. Francisco Martins, boa noite a todos, adoro seu programa, quero mandar um abraço aqui para minha família de Juazeiro do Norte e de Santo André. Um abraço, Francisco Martins, obrigado aí, tá bom, meu querido?
O Thiago aqui, meu amigo Tony, convido o goleiro Valdo para o programa. Tá convidado o Valdo, já falei com o Valdo, inclusive. Coloquei uma foto do Valdo no aniversário do Guarani no Instagram. Coloquei várias fotos da galera que passou por lá, não dá para colocar todo mundo. Um dos grandes jogadores do Guarani também, né? E ele disse, não tinha uma fotinha melhor não? Eu disse, hoje, Valdo, é isso aí, meu filho, não tinha como ser diferente. Um dos grandes goleiros do Guarani, e teve uns grandes goleiros também da história do Barbalha, chegou a passar, se eu não me engano, 7 jogos sem sofrer gols. 9. Foi 9 gols? 9 jogos. Hoje está aqui, você estava naquela época? Tava, nós passamos 9 jogos sem tomar gol, fomos tomar gol lá na Serra de São Benedito. 2-2, nós empatamos até aquele jogo. Me corrigiu legal. 9 jogos sem tomar gols é um fato Juntou histórico. Copa do Brasil e Cearense da Série B. E talvez seja histórico não apenas para o Barbalha, talvez para os clubes do Cariri. Do Cariri, eu também tenha acho passado tanto tempo sem sofrer gols. O Valdo está convidado, em breve vai estar aqui com a gente com certeza. Júlio Santos, pede para o Serginho falar do pênalti do acesso do Juazeiro para a segunda divisão, gol dele. Que pênalti foi esse, Serginho? 2010. Inclusive, quando ele terminou esse campeonato, eu estava no Juazeiro, que o Juazeiro estava na terceira divisão. Eu tinha vindo do Guarani de Sobral, aí recebi o convite de Kleber, né? Inclusive o treinador era o Osto também. E aí teve um pênalti que eu não lembro, não sei se foi contra o Pacatuba, não estou lembrando qual foi o time. Aí o pênalti aos 40 e acho que foi inclusive até em cima de Jonas. É raridade do cara ver Jonas na área, mas parece que foi em cima de Jonas. Acho que foi aos 47 ou 46. Aí eu só vi o grito lá do banco, né? É você que vai bater, o Washington, dizendo que era para me bater. Né? Aí lá vem Júnior. Júnior não, era... Esqueci o nome do jogador. Um outro volante jogava comigo. E eu perguntando ele, eu indo para a bola e perguntando ele, tu vai bater? Ele disse, vou. Eu digo, tá bom. Tu vai bater mesmo? Ele disse, vou. Tá bom. Aí quando chegou perto lá, eu disse, não, deixa que eu vou bater. Aí eu bati o pênalti. Aí, inclusive, antes de eu bater o pênalti, tem um jogador que jogou comigo que que eu esqueci até o nome dele. Aí ele trabalhou comigo, ele sabia onde eu bati os pênaltis, né? Ele falava pro goleiro lá, ele ouviu ele lá no goleiro, falou com o goleiro. Aí disse, olha, vai bater naquele lá, tá bom. Aí eu fiquei só lá, olhando aquela resenha deles dois lá. Aí eu disse pra mim, eu vou bater no meio do gol. Porque ele nem vai saber se eu vou bater de um lado nem do outro. Aí fui pra bola e bater mesmo no meio do gol. Aí depois eu passei pelo jogador que ele havia disse, tu mandou ele pular do lado errado. Foi até engraçado esse jogo aí. Tá aí, essa história do Serginho. Deixa eu ver aqui, Marcou o Serginho. Marco Túlio, Serginho deu um presente a ele no vestiário do Guarani, um limão e um bombom. Que história é essa, Serginho? Aí que os caras diziam que o Marco Túlio tem as axilas estavam muito legadas, né? Aí como eu gostava de brincar muito, levei aqueles bombonzinhos, né? E um limãozinho, ele ficou com raiva de mim. Aí depois nós ficamos lá na amizade. Ele sabia das nossas brincadeiras, né? Depois nós ficamos lá na amizade. Calma aí, meu querido, tá difícil. Meu amigo Sivaldo dizendo aqui, meu amigo Serginho, Rivaldo do Cariri, jogamos muito no ginásio, grande pessoa. Parabéns pelo programa, não perco uma terça-feira. Obrigado, Sivaldo. Valeu, um abraço. Serginho e Tony, muita história. Jaqueline, Serginho jogava demais, que pena que ele não joga mais. Só no amador, viu, Jaqueline? Serginho agora só no amador. Se eu não me engano, essa daí é minha irmã, viu, dona? Jaqueline Lima, né? Rapaz. Eu acho que sim. Deve ser uma das minhas fãs, né? Lá minha irmã. Márcio Silva, o melhor treinador foi Claudiano do Jejuns de 97. Jejuns, lá do João Alencar. Nós começamos, né? Aí foi lá no começo. Aí a turma lá do João Alencar, Tony. Essa turma é muito boa. Lembrando do Jejuns. Revelou muito jogador, Binha, eu. Pai pro casa, revelou muito jogador lá. Quem sofreu mais com a resenha do Serginho foi Quirino e Valdo, foi? Nós brincávamos muito, né? Quirino era um jogador também. Quirino dizia lá no Piauí que foi uma viagem, foi de ônibus e voltou de busão. Eu digo, qual é a diferença de ônibus e de busão? Aí foi aquela resenha, eu acho que começou a rir, nós começamos aquela... Foi de ônibus, voltou. E ele tem um negócio, ele me deu 10 pões, né? 10 pões, 3 pões. 10 pões, tinha uma resenha, o Quirino. Os baiões. Os baiões, ele tinha uma resenha assim. Madone Silva, boa noite, tive o prazer de trabalhar com o Serginho, um excelente profissional. Um abraço para ele, para você, Tony, valeu. Madone deve ser o supervisor do Crato, que eu trabalhei com ele. Madone, com Esse certeza. Mesmo, ele mesmo. Júnior Senta aqui também falando Neto, enfim. Um abraço para essa turma toda. Galera, lembrando aqui algumas resenhas do nosso querido Serginho. Foi muita resenha, hein, Jota? Acompanhando Serginho, Cabal, quem era mais bom de resenha? Rapaz, Serginho e Cabal, acho que a dupla que ficou na história, pelo menos quando a gente acompanhava, né, Tonos, aquela tradicional... Naquela época a imprensa viajava com os clubes, né? Com os clubes, Aí não tem esse negócio de independência, a gente viajava com os clubes. Agora não sei se o Serginho estava no Guarani, lembra Tava sim. Tu lembra do mascote do Guarani, né? O Leãozinho. O Leãozinho. Rapaz, esse Leãozinho sofreu demais. Sofreu muito no Guarani. Agora ele se Os caras queriam até um tempo tocar fogo no Leãozinho, rapaz. Não.
ele se vestia de leão para jogar na casa do adversário. Aí ele chegava. O leãozinho bem pequenininho, não ia assustar ninguém. Esse leão aí. Aí não, o leão não, um gato. Fazia medo a ninguém. A ninguém. Eita, rapaz, era muita resenha. Serginho, Cabal. É porque o Serginho não trabalhou com o Luiz Carlos. O Luiz Carlos também tem umas historiazinhas da época do Guarani. Eu joguei contra ele. Jogou contra, né? Eu lembro do Guarani, tem um jogo que o Guarani jogando bem, Valdo pegando tudo. E o Limoeiro acabou fazendo 4 gols, né? Toda a bola que era no ângulo. Impressionante. Chiquinho fez uns 2 gols, enfim. Sei que o Limoeiro ganhou de 4-0. E aí quando foi no outro dia, aí a época esse time do 2010. Guarani, Fabrício que está no gol do... Fabrício, muito bom. Eu acho que é subiu agora para a Série B, se eu não me engano, o time dele. Roberto Baiano, uma turma boa aí. Jonas também está nesse time. Xavier, que era o cavalo, Xavier, né? Cavalo. lá do Rio Grande do Sul. Olha o detalhe da torcida lá, viu, Tony? Henrique. Olha a torcida lá, viu, Tony? Ali não é do Icaná, ali é do Guarani, viu? Guarani, torcida presente. Tudo vermelhinho lá, ó. Paulinho Guerreiro. Era Tem muita gente boa boa aí. Rapaz. Muito, muito boa esse time aí do Guarani. 2010, que era treinado pelo Bagé. Acho que ali era o Alexandre, né? Entre o Xavier e o Henrique. Não sei se era Xavier e Henrique. Alexandre ficou no banco nesse jogo aí, se eu não me engano. Quem é esse que está do lado? Eu tô querendo lembrar o nome. É um volante, que se eu não me engano veio de Pernambuco. Isso, é que eu esqueci também o nome dele. Gostava muito das nossas brincadeiras. Gostava muito. Resenha, gente boa também, muita gente boa. Realmente era um aí também é 2010 também. Também é de 2010. 2010 aí. Aí tem o Juliano, que inclusive saiu ontem. Juliano, atacante. O Davi também está aí. Isso. O Felipe Almeida. Aí, Tony, foi que veio muito Santos, Henrique. Isso, veio muito jogador do Sul, aí Raimundinho assumiu, né? Maxwell. Aí Raimundinho assumiu e tem muito jogador daqui, da região, Exatamente. né? E foi um ano que eu lembro que o Guarani jogou na segunda-feira contra o Itapipoca, lá no período Teixeira, venceu 1-0. E eu fui para Fortaleza com o Miranda e o Guarani veio direto. Quando deu 1h, 2h da tarde, a mulher da Nete Santana, na época, ligou para mim, Tony, e o Guarani? Eu disse, não, o Guarani viajou ontem, não chegou até agora. E eu comecei a ligar para os caras. O ônibus quebrou 16 vezes até chegar aqui, chegaram quase 6 da tarde. Até no Crato quebrou, até no Crato. Chegaram aqui quase 6 da tarde, da segunda-feira, foram direto para o Romeirão, ainda fizeram um trabalhozinho lá, isso já o quê? Na terça-feira, jogavam na quarta-feira com Fortaleza e ganharam do Fortaleza 2-1. O Coquinho, se eu não me engano, foi até expulso. E era um time muito bom. Ainda tinha uma garotada, Júnior Recife, tinha o Dé, tinha uma turma boa realmente. Esse jogo aí foi difícil, viu, Dani? Não pelo jogo, mas sim pela viagem, cara. A viagem foi pesado. Tinha o Maxwell também. Quebrou muito o 11 e nós, como você falou, nós chegamos e já fomos para a concentração e foi... Nós ganhamos mesmo só na garra mesmo, né? Das características do Guarani mesmo, nós ganhamos desse jeito aí. E aí o Crato, aí foi o Crato de 2000, que era meu primeiro ano que eu tinha saído do Juazeiro e fui pro Crato. Tá faltando aí nas fotos o time do Ceará. Você jogou do Ceará também? Tem as fotos aí do Ceará também. Tem do Ceará, eu não vi. Tem a Ceará 2003 também, que joguei 2003, lá. Aí, essa daí. Pronto. Tem Alain aí, tem muita gente aí. O Marcelo Silva. Garrinchinha. Tem o atacante ali, que eu esqueci até o nome dele. Marcelo Silva, que inclusive... Isso, Marcelo. Que o Gomes Faria dizia, goleiro de seleção, Marcelo Silva. Inclusive, nesse ano aí, Marcelo foi o primeiro ano que ele jogou no Ceará. Ele pegou um pênalti de Clodoaldo, né? O Clodoaldo fazia muito gol nesse ano aí. Ele pegou um pênalti no Clássico e foi onde ele ganhou, porque o goleiro nesse tempo era Magrão. Magrão também, até hoje ele chama eu de cara de águia, cara. É muita resenha. Cara de águia, esse cara me chamava de cara de águia. Aí até hoje ele me chama de cara de águia. Aí Magrão era ídolo do Ceará, e daí ele saiu, e aí Marcelo foi pro gol. Inclusive no Clássico ele pegou o pênalti, aí pronto, virou isso também, no Ceará. Grande momento realmente, Marcelo Silva. Isso, aí o Juazeiro, você acha que você lembra desse time de Juazeiro? Muito bom, Agora esse time aí nós dávamos no Ceará e Fortaleza lá e aqui. Era lá em Loa. Foi vice-campeão ou não? Foi vice-campeão. Eu tô ali com a ideia de Maradona, né? Mas era Maradona aí o mesmo nesse tempo aí. É verdade. Angelim com o Alain já... Isso, o melhor zagueiro, né? Zagueiros, né? O Arizão ali já era preparador? Isso, era preparador. Despelé ali ainda. Despelé, é verdade. Despelé, Dadá, né? Que ali acho que é... Daí não, Dadá. Né? Daí não, Dadá, sabe dizer, né? Que ele chutava bem. Foi nessa época aí de foguinho, daí não, Dadá. Foi isso mesmo. Daí não, de meio de campo, é um golaço ele. Tem a Dove, né? Era, rapaz. Ainda faltava Maradona aí, tem muito jogador aí nesse time, era muito baita bom. Baita time. Esse daí foi o de 2008. Vice-campeão cearense. Vice-campeão. Esse jogo acho que nós fomos campeão aí do turno. Foi aquela foto, inclusive, que eu dei o carrinho lá no jogador. Foi o empate, que nós empatamos de 1-1, em 2008.
Era um baita time também. Aí a foto que você falou, que eu esqueci de colocar Rapaz, essa foto. realmente essa foto. Essa foto eu acho ela fantástica. Pela parte, e eu acabei pegando carona nessa foto sem saber. Eu acho que essa foto deve ter sido do Normando. Porque o Normando na época é quem tinha uma câmera com a qualidade para fazer fotos desse tipo. Dá para lembrar porque assim, o Toninho, ele tinha uma dificuldade muito grande, você não entendia. Mas era impressionante quando a gente convivia com ele, e eu cheguei a conviver dia a dia, porque ele estava todo dia no treino do Icasa, que a gente conseguia compreender o que ele estava querendo, né? O que ele falava. E era da resenha também o Toninho. Era, né? o Toninho era. Dá para lembrar mais ou menos o que é que o Toninho estava falando contigo ali, Sérgio? Rapaz, você tá falando não sei o que, eu falei, eu? Eu falei assim, né, eu? Foi mais ou menos isso, que eu também entendi algumas coisas de Toninho. Que ele gostava muito do vestiário, né, daquelas coisas, entrava em campo. Inclusive, na final, ele caiu, né, levou uma queda, as caras, pronto, não ganha mais hoje não, então ele levou uma queda. Eu acho que foi mais ou menos isso aí, dizendo tu, dizendo eu. Era o jogo que tinha chovido, que eu estava de capa. Tá, até ele estava chovendo nesse jogo, se eu não me engano, né? 2008 vocês saíram, até, né? Isso, Inclusive 2008. foi o primeiro ano, que foi quando o timaço da Iracema saiu da Iracema e foi para o timaço, foi para a Vale. E eu fazia, na verdade, os adversários, porque o Jota era o setorista do Guarani e o Fabiano era o setorista de casa. Então eu só fazia. Então eu trabalhava todo jogo, porque eu estava lá sempre nos adversários, e era época que o Icasa jogava no sábado, o Guarani jogava no domingo, então estava todo jogo. Mas alguém mandou essa foto para mim e eu achei ela fantástica, enfim. Acabei gostando, não apenas porque eu estou lá, mas porque eu vi realmente essa imagem de vocês. E o Toninho era um cara... E tem uma amizade boa com o Toninho, eu gostava muito do Toninho, cara. Onde eu via ele, eu falava, tanto aí no campo, como fora de campo e disse também. Que tinha 8 filhos, Toninho? Era 8 filhos que ele... Rapaz, disse que fez um monte de menino, não sei como, mas ele fez. Ele dizia que tem muitos filhos, ele. Era uma resenha. O menino brincava muito com ele, né? Sem saber como é que ele fez os 8 filhos, né? Mas era uma brincadeira. Oi, rapaz, era resenha. Um abraço aí pro Gabriel Borel, fica com Deus, Sérgio e Tony, valeu. Deixa eu me ver aqui, ele disse que aqui teve uma volta que vocês colocaram combustível. Foi essa viagem aí? Júnior tá falando? Sim, acho que foi no Crato, se eu não estou enganado, foi no Crato. Tiveram que juntar porque faltou combustível. Isso, rapaz, acho que foi essa viagem aí, inclusive, estava Valdo, em 2000, se eu não estou bem lembrado do ano, foi em 2014, eu acho. O Crato estava numa situação muito difícil no campeonato. Eu praticamente tinha parado de jogar, né? Aí eu estava até no racha lá no quartel, ligaram para mim, eu no racha ligaram. Aí eu atendi lá, era o presidente do Crato, me fez uma proposta, aí eu falei para ele, rapaz, eu estou com o tempo que eu estou parado e tudo, e o jogo ia ser no sábado, eu disse na sexta para jogar no sábado. Aí eu disse, rapaz, eu não tenho condição de jogar não, cara, porque eu, fisicamente assim, de posicionamento, eu era o Antônio Luiz, o treinador no tempo, aí, inclusive até ele falou comigo, aí eu falei, professor, eu não tenho condição de jogar o tempo todo não, mas enquanto eu estiver podendo correr, aí eu sei que eu acertei na sexta, não sei, eu disse, vai dar tempo pelo menos eu jogar amanhã, que era no sábado, né? Isso era quase 5 horas da tarde já. Não, vamos dar um jeito aqui, eu sei que deram um jeito. Foi a única vitória do Crato. A única vitória do Crato que teve foi contra o Tiradentes, se eu não me engano. Inclusive até cruzei uma bola, o cara fez algum, não sei como foi lá. Pronto, aí essa viagem aí, Tony, o time estava passando por dificuldade financeira. E eu juntei mais não sei com quantos jogadores lá, 6 foi 3 ou 4. Aí nós paramos no meio da estrada lá, encontramos uma padaria lá no meio lá, eu digo, bora, junta aí, bem uns 50 reais de pão com refrigerante. Eu sei que foi muita dificuldade nesse tempo aí do Crato aí, mas nós passamos por essa dificuldade aí. Uma cidade muito querida assim também, o Crato. E a torcida do Crato. Uma torcida do Crato muito, gosta muito do Crato. Merece muito esse time. Merece muito mesmo a equipe do Crato. A Cristiane Silva disse, meu empresário, disse que você é empresário dela. Manda um abraço aí para Cristiane Silva. Essa da irmã de Tiquinho, viu? Yeah. Sabe quem é Tiquinho, né? Sei. Lá da rádio, pronto, é a irmã dele. Tá, beleza. Um abraço então. para ela aí. E é uma das maiores saudades hoje. Toninho não podia cair com o Padre Cícero, não. Aí seja na hora de subir a escada e ia segurando ele. Foi nesse dia aí que ele caiu com tudo. Aí hoje nós não ganhamos mais, isso hoje nós não ganhamos mais. Então ele caiu logo com tudo. Tá aí algumas histórias do nosso querido Serginho. Serginho, para encerrar com você sobre sua carreira. Então deixa eu mandar um abraço aqui pro povo aqui, que senão... Não, mas vai ter tempo, ainda tem Dá tempo, tá, então bora. Daqui a pouquinho. Eu quero que você me diga o seu melhor momento e o seu pior momento no futebol. O melhor momento, sem dúvida, foi 2008, no Icasa, que eu fui seleção cearense. E aí foi onde jogamos a Copa do Brasil. Inclusive teve muitos clubes atrás de mim, que eu não sabia, né? Vim saber depois. E o pior momento, eu acho que para mim... ganhar dinheirinho com você. Eu acho que sim, né? Você não sabia E nada. pior momento para mim, então, eu não tive pior momento no futebol, não. Para mim, eu não tive, não. Graças a Deus, onde eu fui, se pegar o histórico mesmo no meu, assim, dos clubes que eu passei,
Eu nunca tive problema aqui de pior, assim, de clube, em termos de clube, né? Mas na carreira mesmo, só em contusões mesmo. O que atrapalha muito o jogador é a contusão. Porque aí é só a família do cara que está ali com você e tudo. Que sustenta mesmo a família. Porque dentro de campo mesmo, assim, de clube, graças a Deus nunca tive problema não. Aí, portanto, um pouquinho do nosso querido Serginho, que hoje ele está até mais sério, viu? A resenha aqui é maior quando ele estava no vestiário. A televisão fica, né? O cara fica meio... Eu estou igual a Dodó, fica um pouquinho meio... É verdade. Mas dá para descontrair um pouco. Mas a gente vai ficar com a gente no terceiro bloco, e o terceiro bloco tem. E a enquete? Quem foi mais ídolo do Icasa? Júnior Xuxa ou Marciano? Júnior Xuxa deve estar esperando aqui. Ele mandou um vídeo também pra gente, Júnior Xuxa. Ei, cabe eu nesse meio aí também, viu? Cabe, não cabe? Cabe eu no meio aí. Quem seria o oponente bom aí pro Serginho? Quem foi Rapaz, pode ser. Desses dois aí, eu tô nesse topo aí, desses dois aí. Daqui a pouquinho a gente traz a enquete aqui. Quem foi mais ídolo do Icasa? Júnior Xuxa? Marciano? Você também pode comentar. Daqui a pouquinho. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Vamos falar da Icanet, grande parceiro do nosso Replay com Tony Souza. Aproveite e se inscreve no nosso canal. A Icanet é o seu provedor de internet do Cariri. Faz cobertura de todo o município de Barbalha e parte de Juazeiro do Norte. É a única empresa de internet do Cariri que não se preocupa que está se preocupando, na verdade, com a experiência do cliente. A preocupação da Icanet é com a experiência do cliente, que o cliente tenha um plano de acordo com a necessidade dele. Não está preocupado com essa história de vender velocidade, de ter valor, não. Ela quer que o cliente tenha o plano que realmente lhe agrade e tem um atendimento super bacana. A Icanet é o seu provedor de internet do Cariri, parceiro nosso, e você pode ter um Icanet ligando para esse número que está passando aqui na tela, ok? 99202-5340, também o WhatsApp, 99202-5340. É Icanet, o seu provedor de internet do Cariri, tá ok? Se inscreve no nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza, deixa o teu like, acione o sininho para você sempre ser comunicado quando tiver uma nova postagem, um novo vídeo, tá ok? Compartilha com a galera, você que está chegando agora, a gente aproveita para abraçar bem forte e o programa vai ficar salvo aqui no canal no YouTube, Replay com Tony Souza. Então, você vai poder acompanhar o programa todo depois, as histórias que a gente já falou aqui do Serginho, a enquete do Guarani, a Thaís Ferré, que foi para a Coreia do Sul, a contratação do Icasa, você vai poder acompanhar tudo daqui a pouquinho, porque vai ficar salvo aqui, tá certo? Eu quero mostrar agora o site Miséria. Tem como a gente mostrar agora, Kleber?
no site Miséria, o principal site de notícias do Nordeste brasileiro. O site Miséria que já está aqui com várias manchetes. PM combate aglomerações em Juazeiro, Brejo Santo e Missão Velha. Meu amigo, tá lá destacado aí no site Miséria, tá ok? Comércio de Juazeiro aposta em novo horário de funcionamento e faturamento com o Dia das Mães. Você tem como assistir a entrevista que a gente fez com a presidente da CDL. Aglomerações e queda nas vendas marcam o retorno das atividades presenciais do comércio em Juazeiro. Você também pode assistir. Dedinho Gouveia usa oxigênio e tem quadro estável de saúde em internação por Covid-19. Quase 16 mil cearenses não voltaram para tomar a segunda dose da vacina contra o Covid-19. Que absurdo, hein? Dá para puxar lá para o lado do esporte, meu querido Kleber? A parte de baixo, dá para a gente puxar um pouquinho aí para o local do esporte, ver a notícia esportiva que a gente tem aí. Opa, desce um pouquinho. Tem uma aqui do Copa Cariri, rapaz. Tem a notícia aqui da Copa Cariri. Tá para baixo ou é para cima? Para cima? Aí, parou. 18 equipes confirmaram participação na Copa Cariri Fut 7 2021. Galera que gosta de Fut 7, é bom dar uma olhadinha lá, tá bom? Comebol recebe doação de 50 mil doses de vacina contra a Covid-19 para imunizar atletas. E jogadora do Cariri foi contratada por clube da Coreia do Sul, a nossa querida Thaís Ferrer. Tá bom? Então você pode acompanhar essas notícias esportivas no site miseria.com.br. E aqui o estúdio que a gente está é o estúdio do Miséria. Se você está querendo realizar lives, se você está querendo fazer algum programa para YouTube, para TV, fica à vontade, tá certo? Entre em contato com o pessoal, tem todo o equipamento, estrutura super legal, profissionais de qualidade, tá certo? Extremamente capacitados e você pode fazer o programa, live, pode fazer o que quiser aqui no estúdio do Miséria. E aproveita, fica sempre acessando o site, fica sempre muito bem informado, miseria.com.br. Vamos para a enquete, quem foi mais jogador, ou quem foi mais ídolo? Jogador, o Silvio César tem uma história de jogador, né? Ele não gostava de ser chamado de jogador não, né, Jorge? Não, o Silvio César é uma figura, abraça ele lá no bairro do Socorro. E ídolo do Fortaleza, teve grande momento no Fortaleza, a gente passar aqui pelos clubes. Silvio César, quero você aqui depois, meu Silvio querido. César só não jogou ali do meio de campo para trás, Sérgio, de goleiro, né? Mas aí toda a posição que você imaginar, o Silvio César era um colega nosso. Engraçada dele, né? Hein? O menino dizia que o Silvio César, o número dele era do 37 para cima. Toda a chuteira dava no pé dele. Ele diz, aliás, dizia na época que ele jogava, ele dizia, eu não olhava nem a relação, não, eu já chegava com material, porque eu jogava em toda posição atrás. Com certeza está na relação. Aí um colega meu disse, Silvio César, tu foi jogador? Eu disse, não, fui atleta. Jogador é quem joga baralho, joga dominó. Aí o outro disse, tu joga bola? Ele disse, quem joga bola é o Gandula. O Gandula é quem joga bola. É uma resenha, Silvio César. Vamos trazer o Silvio César aqui. Também quero pegar e mostrar um pouquinho a carreira do nosso querido Silvio César, que tem história bonita. Silvio César, Nicásio, Arimateia tem uma história. João Neto, grande João Neto, Cantarelli, Márcio Alan, rapaz, tem uma turma tão grande aqui na região. Cristóvão está me devendo também uma visita. Cristóvão disse que tem umas na casa de minha mãe. Vai todo na casa da mãe dele, não traz esses vídeos, essas imagens. Está devendo o Cristóvão. Vamos mostrar a enquete que a gente fez aí? Marciano e Júnior Xuxa. Quem é mais ídolo do Icasa? E aí, rapaz, eu quero saber. Serginho, você jogou com os dois também, não foi, Serginho? Eu tenho que estar nesse meio aí também, viu, Tony? Tem que estar nesse meio também. É brincadeira, mas sem dúvida nenhuma, Marciano, não tem nem como questionar aí. Por que para você, Marciano, foi mais por mais tempo de clube e por ser o maior atleta do Icasa. Marciano, para mim, Marciano está entre ele e Geraldinho Saravá. Para mim não tem, igual esses dois aí, Marciano quando chegou aqui, não tinha esses nomes todos, chegou, se eu não me engano, no Novo Juazeiro. E quando começou a jogar aos poucos, era banco, inclusive, do nosso time, do Juvenil do Icasa. Foi emprestado no tempo. E depois voltou. E quando voltou, nós voltamos em 2002. Um momento, se eu não me engano, o Limoeiro disputou. Isso, eu estava para ir naquele ano do Limoeiro. Em 2003, foi o primeiro ano que nós fomos campeão pelo Guarani, na segunda divisão. Me ligaram no tempo, nós estávamos em Fortaleza, se eu não me engano. Aí eu sei que Ebinho ficou naquele desespero todo, ficou sabendo que eu ia para o Limoeiro. Só que eu falei para Ebinho, enquanto eu aqui no terminal, que eu gostava muito, eu era muito uma pessoa de palavra, eu gostava muito de cumprir com meus contratos. Eu disse, não, Ebinho, fique tranquilo, quando terminar aqui, aí se depois eles quiserem, o treinador, inclusive, era Oliveira Candideira, né, naquele ano do Limoeiro. Tinha Marciano foi quem pediu lá minha contratação também lá. Tem muitos jogadores lá.
E ele começou, foi a grande campanha foi no Brasileiro, com o Limoeiro, que ele foi até artilheiro lá. Lembro demais, ganhou notoriedade até por ser um time do interior e que acabou se destacando. Surpreendeu muito. Surpreendeu demais, lembro. Esporte Espetacular, o que tinha de programa esportivo no Brasil, falou do Limoeiro naquela ocasião, que lamentamos também, tá adormecido o futebol lá do Limoeiro. Para o Marciano, ou para o Serginho, o Marciano, e para você, Jota, mesmo sendo torcedor do Guarani, sofreu um pouquinho com esses dois rapazes aí? Rapaz, com certeza, mas eu tô com o Serginho, eu acredito que o Marciano ganhou essa aí, viu, do Júnior Xuxa. Pois é, rapaz, vamos ver o resultado da enquete aí do Júnior Xuxa e Marciano. Foi no Instagram, olha, 62% da galera lá do Instagram votou no Júnior Xuxa como o maior ídolo entre ele e o Marciano 38%. E eu fiquei acompanhando, porque assim, infelizmente, essas enquetes que a gente bota no Instagram são 24 horas, e chegou o momento, tá ali pau a pau, sabe? 50%. E aí depois a galera acabou indo para o Júnior Xuxa. E o Júnior Xuxa, inclusive, rapaz, ficou muito feliz e gravou um vídeo pra gente, falando sobre essa enquete. Ele acompanhou, compartilhou a enquete também lá no Instagram dele, para o pessoal ir votar lá também. E os dois, inclusive, acompanham o nosso programa, tanto o Júnior Xuxa como o Marciano, a gente abraça os dois. E o Júnior Xuxa deixou um vídeo aí falando sobre essa enquete. Vamos ver. E aí, galera, toda a galera aí do Replay, né? Principalmente meu amigo Tony Souza. Tô aqui agradecendo, né, a todos que votaram em mim nessa enquete, mesmo sabendo que era com uma pessoa que fez uma grande história também do caso, meu amigo Marciano, onde a gente passamos muito momento junto, mas é sempre bom ser lembrado, né, como ídolo, e vim fazer esse vídeo aqui para agradecer a todos vocês. Espero que eu possa estar voltando aí, Tony, com você, né, a gente fazer um bate-papo legal. E quero agradecer a todos que votaram em mim, principalmente ao torcedor icasiano, né? E desde já eu digo isso sempre, né? Nas minhas entrevistas, que o Icasa é o time do meu coração, é um casa que eu nunca vou deixar de torcer. Estou sempre na torcida aqui para que dias melhores possa vir para a nossa casa e nossa casa possa voltar ao cenário nacional. Valeu, obrigado a todos e espero que no dia da inauguração da Arena Romeirão eu possa estar presente. Para mim seria um prazer desde já estar no dia da estreia da Arena, né? Poder prestigiar o povo de Juazeiro, principalmente a torcida do Icasa. Valeu, Tony, obrigado. Tá beleza, nosso querido Júnior Xuxa, grande Júnior Xuxa, deixou esse vídeo aí pra galera agradecendo e reconhecendo que o adversário era complicado, né? E aí depois o Júnior Xuxa mandou uma mensagem para mim dizendo: cara, eu vou dizer a você o que foi que aconteceu. É porque eu disse que jamais jogaria pelo time do Icasa, e o Júnior Xuxa, inclusive, está estudando, está querendo ser técnico de futebol, e disse que também nem esperasse que ele jamais iria, ele vai treinar, se conseguir seguir a carreira como técnico, jamais vai treinar o time do Guarani, melhor dizendo. Ele disse que jamais jogaria pelo time do Guarani e que jamais vai treinar o time do Guarani. E como o Marciano passou pelo Guarani, inclusive eu tenho essa foto, eu esqueci de botar aqui, a gente vai trazer depois essa foto do Marciano com a camisa do Guarani. E aí ele diz, isso aí foi que deu azar. O Marciano vestiu a camisa do Guarani e deu azar, por isso que quem ganhou fui eu, o nosso querido Júnior Xuxa. Você acha que pesa aí, de repente, na votação da galera, essa história de que ele passou pelo Guarani, Serginho? Eu acho que não, acho que Marciano deixou um legado muito grande no Icasa. Para a história dele, acho que não tem muita importância não. Apesar de ter jogado no Guarani, eu joguei nas duas equipes. E acho que não conta muito não, porque o que ele deixou no Icasa foi uma história muito grande, como eu falei. Ele e Geraldinho Saravá, para mim, é os dois maiores jogadores do Icasa. E se a gente for observar, é porque assim, esse negócio de você falar ídolo, lógico, o Murilo Siqueira até puxou minha orelha, porque quando eu falei da enquete lá no Matutino Progresso, né, na Rádio Progresso Jornal pela Manhã, que a gente apresenta lá com a Adriana, e aí quando eu anunciei lá, eu disse, pessoal, vai lá no Instagram, o aniversário do Guarani, está com a enquete lá, quem foi mais ídolo do Guarani? Leilson ou Niel? E aí o Murilo, peraí, fulano e Beltrano e Cicrano, calma, Murilo, calma, não estou falando dos ídolos, que eles foram mais... Tem os ídolos, são vários ídolos, que se a gente for citar aqui do Icasa, a gente vai citar vários nomes. Tem o Jó também, que, né, teve grande momento com a camisa do Icasa, enfim, Geraldinho Saravá, Marciano, Júnior Xuxa. Eu faço isso para movimentar, eu gosto da polêmica, eu quero fazer a galera realmente
comentava. E isso aí surgiu muitos comentários. A gente recebeu muito comentário da galera quanto a essa questão do Júnior Xuxa. Teve, inclusive, quando saiu o resultado, eu publiquei também o resultado no Instagram, e aí teve alguns torcedores que disseram, mas é porque o Júnior Xuxa teve mais recente, o Marciano está com mais tempo, essa juventude lembra mais do Júnior Xuxa, por isso foi o Júnior Xuxa. Eu confesso sinceramente que eu acho os dois assim tão ídolos, que essa enquete na verdade é mais para movimentar, para, né, fazer essa resenha com a galera. Mas eu coloco os dois assim num patamar realmente de idolatria muito grande. Inclusive tem alguns gols aí do Júnior Xuxa, trazer apenas alguns gols do Júnior Xuxa que a gente tem, lógico, um número muito pequeno dos gols, e o Júnior Xuxa disputou algumas competições muito emblemáticas pelo time do Icasa, né, como por exemplo a Série B, e ele teve um momento que, se eu não me engano, chegaram a sondar o Júnior Xuxa no Vasco, né, chegaram a sondar em grandes clubes, e isso aí ganhou uma repercussão muito grande. De certa forma ajuda, mas a gente vê que dentro de campo o Júnior Xuxa realmente teve grande momento, assim como o Marciano, independente do resultado de enquete, que é apenas de certa forma até uma brincadeira que a gente traz aqui para movimentar o torcedor, mas vão ficar na história. Daqui a 100 anos vão falar em Júnior Xuxa e Marciano, não, Serginho? Como você falou, 2 jogadores que fizeram história no clube, como você falou também, Jota, teve muitos outros jogadores que fizeram história no clube, mas como eles são mais recentes agora, né? A galera tem com esse negócio da internet também, isso ajudou muito ele. O Júnior Xuxa teve esse momento. E o Guarani não gostaria de ter o Júnior Xuxa, não? Jotinha? Ô Tony, não pipoque, não. Não vou pipocar, não. Um fato, eu acho que o torcedor do Guarani lembra, viu, Tony? Eu vou relatar aqui, os amigos do Replay. Eu trabalhava na Rádio Verde Vale com a companhia de César Filho, né? A gente já estava na AM. Quando você trouxe o Guarani, César Filho do Icasa. E o César levou o Júnior Xuxa para o estúdio, né? E quando terminou a participação do Júnior, eu ia entrar com a notícia do Guarani. Quando começou a tocar o hino do Guarani, aí foi uma frase que o Júnior disse e que se espalhou em toda a região do Cariri, que ele disse que nunca vestiria a camisa do Leão do Mercado, não vestiria a camisa do Guarani. E isso aí você sabe, né? A torcida do Leão até hoje lembra desse fato que aconteceu. E agora me surpreendeu aí esse achei aí uma vantagem muito grande para o Júnior Xuxa referente ao Marciano. E eu confesso que, olha só que interessante, quando eu pensei nessa enquete do Marciano com o Júnior Xuxa, eu até citei para o Guto aqui, cara, eu vou fazer uma enquete de semana que vem, Marciano e Júnior Xuxa. Ele disse, prepara que vai ser resenha. E eu esperava o equilíbrio maior do Marciano e Júnior Xuxa. Já achava que o Niel teria uma vantagem maior com o Leilson, mas foi o contrário. Foi apertado o Leilson e o Niel, e a vantagem do Júnior Xuxa foi muito boa. Tanto é que o Júnior Xuxa desvaloriza muito, porque acaba tendo um concorrente realmente à altura, mas o Marciano, indiscutível, é um dos grandes ídolos do time do Icasa, e como bem falou o Serginho, pela artilharia, né? Considerado o maior artilheiro aí dessa última leva aí do Verdão do Cariri, junto com o Geraldinho Saravá. E hoje é até difícil a gente dizer quantos gols o Marciano fez para o time do Icasa. Ele tem uma identificação muito grande com o Verdão do Cariri. Realmente é indiscutível. Ele tem que pagar uma gorjetazinha para mim, né? Que eu dei muitos gols a ele também. Eu até falo para ele. Tem muitos gols aí, mas eu dei muitos. Quem mais teve passe do Sérgio Júnior Xuxa ou o Marciano? Marciano. Mais tempo, né? Nós jogamos muito tempo junto. Nós jogamos até, inclusive, em Sobral. O Marciano estava até lá no time de Sobral também. Agora de Sobral, exato. Que técnico dizia que ele era como é que um jogador desse aí faz um gol? Dorme demais. Eu dizia que eu deixo o homem dormindo, porque quando for no jogo ele faz gol. Aí todo jogo ele fazia gol. Eu não diga a você, professor, que o homem faz gol. Deixa o homem dormir. Deixa ele dormir. O negócio é no jogo, na hora do jogo. Aí o técnico dizia, como é que esse homem faz dessa de gol? Eu disse, senhor, deixa ele dormindo, que no jogo ele faz gol. Ele gostava muito dele. É verdade, rapaz. É uma resenha realmente do nosso querido Marciano. Doutor Marciano, advogado, né? Terminou, inclusive, a faculdade no Icasa. Eu até brinco com ele, digo, você é advogado que vai ganhar do juiz só no cansaço, que você é só no cansaço, que é um sono que você Ele era muito da resenha também, né, Marciano? Gosta de brincar também com a gente. Mas eu com ele, que nós temos intimidade maior, né?
Mas eles gostaram também. Você pegou a época do Alan lá no Icasa? Peguei aqui, Alan. Alan joguei com ele no Icasa, joguei no Ceará também com ele. Eu acho que dizia que o Alan gostava muito de apelidar, ele citou alguns apelidos aqui. Não, Alan gosta muito de brincar também, Alan. Era muito brincar. Lá no Ceará, eu só queria comer bolacha e hamburgão. Aí como é que tu vai baixar o peso desse jeito aí? Só com bolachinha e hamburgão. Pois um dos grandes jogadores também. E o Alan tem uma questão do biotipo, que ele sempre se apresentava com 8 quilos a mais, né? É um biotipo dele, mas é impressionante como assim, em 5 dias de treinamento, rápido, né? ele perdia aquilo e voava. Ele jogava muito, realmente muito, o Alan. Aliás, são grandes nomes que a gente tem aqui no futebol. Bem, estamos chegando ao final aqui do nosso programa. Quero agradecer a você. Lembrando, se inscreve no nosso canal do YouTube, Replay com Tony Souza. Acompanha, daqui a pouquinho esse programa vai estar salvo lá no nosso canal. Também nos segue no Instagram, tá ok? Replay com Tony Souza. Lá a gente bota fotos. Inclusive o torcedor do Campinense. Tem muita gente em Campina Grande pedindo para a gente postar coisas do Campinense do 13. A gente vai começar um pouquinho, inclusive lá no Instagram e no YouTube, a gente colocou uma mensagem do Marquinhos Marabá, que é um dos grandes ídolos do Campinense. Ele está em Marabá, parou de jogar já, e ele simplesmente desejando aí parabéns pelos 106 anos do Campinense, foram completados ontem. E aí você pode acompanhar o torcedor do Campinense e a gente vai aos poucos trazendo de outras equipes, vamos trazer do Guarani de Sobral, vou querer trazer também do Boa Viagem, que está parado, que teve grande momento do Boa Viagem, Limoeiro. Vamos para o Salgueiro, a galera de Salgueiro também entrando em contato com a gente. Aos poucos, é porque a situação, inclusive, ainda está muito. Nós temos condições limitadas, mas logo, logo a gente vai aumentar um pouco mais para destacar também jogadores e de outros clubes do interior. A gente quer destacar muito o interior. Aqueles clubes que não têm tanto espaço na mídia, eles têm espaço aqui no Replay com o Tony Souza, tá bom? J. Ribeiro, prazer ter você aqui conosco. Espero uma outra oportunidade que você venha também aqui para o nosso programa. Um abraço para o Luiz Fidelis. Grande Luiz Fidelis está devendo uma visita aqui para a gente. Tony, muito obrigado pelo convite, eu que agradeço, não vou mandar um abraço, porque aí a gente termina esquecendo, mas a gente lembra de algumas pessoas. Deixa eu parabenizar o companheiro Toninho Vieira, que Toninho Vieira está aniversariando hoje, rapaz. Toninho. Foi o chefe lá na Rádio Educadora. Já convidei o Toninho para vir para cá também. Forte abraço, comandante, um abraço para você, o meu amigo Afonso, né, que trouxe aí também seus comentários, meu amigo César Santana, trabalhou comigo na Rádio Iracema, e abraçar o eterno presidente, rapaz, essa aqui cabe. Domingo estava passando o jogo do Flamengo lá no Espetinho do Jota, aí começou aquela resenha de Guarani na 3ª divisão, o Icasa já mudou o CNPJ várias vezes. Aí Nonato, que é um amigo nosso apelidado por abacaxi, acho que você conhece, aí o Nonato disse que o Guarani ia jogar a 3ª divisão contra o Café da Linha, né? Começou aquela resenha. Aí abraçar meu amigo Nonato também, abraçar o eterno presidente Josafá Figueiredo e a toda a torcida rubro-negra caririense, aquele abraço. Inclusive o seu espetinho já foi até pagamento lá de salário de jogador do Guarani. Já foi. Sabe por que foi? Porque na época o presidente era o Marcelo Santana e eu, como setorista da equipe do Guarani, eu tinha que dizer no ar que o pagamento estava atrasado. E você sabe muito bem, Tony, que a gente acompanha o dia a dia do clube, mas a gente não sabe um exemplo. Eu acompanhei o Serginho no Guarani, não sei quantos anos, nunca soube quanto o Serginho ganhava, porque para a gente que é setorista, não interessa o salário do jogador. Agora, quando atrasa, interessa, porque aí é o pagamento do atleta. Aí o Marcelo, para se vingar, pagou o atleta lá no Espetinho do Jota. Pois é, vou provar você, vou para o Espetinho do Jota. Abraço, Toninho Vieira está aniversariando hoje. O Serginho tem a lista aqui. Serginho, só responde essa pergunta. Um abraço aqui para o amigo J. Ribeiro, o Mardoni Silva está pedindo. E o César está pedindo para você falar da despedida dele em 2017 no Icasa. Da minha despedida? Acho que do César Santana. Que acho que esse daí foi do Barbalha, né? Que foi 2017 que ele está falando. Disse, pede para o Serginho falar da despedida dele em 2017 no Icasa. Porque o último clube que eu joguei foi o Barbalha, né? Inclusive quando eu terminei... Que foi o que subiu para a Série B, né? Isso. Não, aí nós subimos da B para... Da C para... Da B. Foi em 2018. Quando eu subi com o Barbalha, nós estávamos na C para B. Foi. Aí eu continuei no grupo, aí, quando foi para a pré-temporada, foi que eu encerrei. Encerrou campeão. Isso, aí, inclusive o Icasa de me ligar, depois de uma semana me ligaram, a diretoria do Icasa me ligou, aí eu disse, não, agora eu encerrei mesmo, eu não quero mais nada com futebol profissional. Vou encerrar campeão. Eu até que gostaria de ter encerrado no Icasa, né, que é um clube que eu torço, mas só que eu não estava mais aguentando mais e algumas coisas que estavam passando nos clubes, né, umas coisas que não adianta nem a gente falar, porque os clubes
fala que paga jogador e o jogador não recebe. É como ele falou aqui, jogador sendo recebido de espetinho, essas coisas. Não tem nem como a gente falar, né, Tony? Receber espetinho. Porque assim, não é falta com respeito dele, mas é uma falta de respeito, eu acho, com o atleta, né? Acho que ele tem que ser mais profissional nessas horas aí. Mas eu gostaria muito de ter encerrado mesmo, jogando no Icasa, que inclusive no Barbalha, eu ia até fazer um jogo de despedida no Barbalha, mas só que eu não sei o que fizeram lá, mandaram eu ir pro jogo, aí quando chegou lá, nem entrei no jogo. Só negócio que despedida dessa daí, eu não entendi, mas... Estão devendo a despedida de você no Barbalha. No Barbalha, o presidente me despediu lá, que graças a Deus fiz. Quantos clubes aqui deixaram de lhe pagar, Serginho? A mim, não, aqui eu recebi todos, Tony, graças a Deus. Onde eu passei, eu recebi, graças a Deus. Só teve a demora. Demorou, mas eu recebi, né? Mas graças a Deus nunca tive problema não. Tá certo, então. Para quem você vai mandar os alô? Sim, aqui uns alô aqui para o Racha lá de Paulo, né? Que é o Racha nos Sábados, você inclusive vai ser convidado lá. Primeira. A galera lá do João Alencar que está acompanhando a gente aí. Baia dos atletas históricos, que inclusive é de Perneta, né? É o nosso companheiro lá. Mandar um abraço para Perneta, senão ele vai me engolir. Esse me lembra de mim lá, tá bom. Perneta, um abraço para Perneta. Amigos da Vida e da Bola, que é um grupo que a gente tem de 2005, daquele grupo lá que nós foi vice-campeão, que está acompanhando a gente. Aqui da família também, que eu mandei no grupo. Meu Verdão, Minha Paixão também, que é um grupo, e do Sangue Alviverde também. A galera que está acompanhando a gente aí também. A gente vai ter que encerrar o programa, senão a gente vai continuar, porque está aparecendo uma coisa do Emerson Santana. Fumê, né? Santana Fumê, que tá trabalhando hoje no Fortaleza. Tá me devendo uma camisa. De Serginho e a bota do sargento que ganhou do Barbalha. Essa daí foi bonita, essa daí. Uma bota preta que me deram, cara. Se essa bota é do sargento, rapaz, me deram essa, eu vou falar o quê, né? Toda preta, aquele negócio todo preto. É o coturno, né? É o coturno, né? Rapaz, era engraçado lá no Barbalha. Pois é, se a gente for ficar aqui, vai começar a surgir coisa, é complicado. Gente, terça-feira estaremos de volta aqui no programa Replay, através do YouTube, Replay com Tony Souza. Se inscreve no nosso canal, compartilha, aciona o sininho, tá bom? E segue a gente lá no Instagram. E comunica a galera, fala pro amigo, pra galera que gosta de futebol, que gosta da resenha. Comunica a galera, avisa, olha, tem um Replay com Tony Souza no YouTube, tem também no Instagram, pra galera se inscrever e nos seguir, tá certo? Hoje trabalhamos aqui com o apoio do nosso querido Carlos, que é o Itim, tá certo? Nosso querido segundo. Tony, deixa eu dar uma abraço. Pois não. Um abraço para minha família, né? Senão eu vou esquecer. Eu mando um abraço para todo mundo, mandar um abraço para minha esposa e para meus filhos que estão me acompanhando, toda a minha família lá também. E qual é o nome do jogador? Felipe. Felipe, vai ser jogador. Futuro, né? Tá querendo ser jogador. Futuro, bota o menino logo. Os caras estão dizendo, aí chegar pelo menos jogar que nem o pai, eu digo aí, não sei, né? Tá com 18 anos, já tá passando tempo. Já tá passando, porque com 18 eu já tava no meio já, né? Bota o moleque para jogar. Nosso querido Itim, Guto Vital, Kleber Ferreira aqui trabalhando na parte técnica, tá certo? E a gente agradece a você que nos acompanhou até agora aqui no programa Replay. E fica acompanhando que a qualquer momento vai vir mais uma postagem, tanto no YouTube como também no nosso Instagram, tá certo? E o programa a gente volta na terça-feira com outros convidados especiais para você. Obrigado, que Deus abençoe, uma semana abençoada e até terça-feira, se Deus quiser. Mandar um abraço aqui, meu amigo Fabinho e a Emanuele, da Ótica Crajubá, lá em Barbalha. Encontrei essa galera hoje lá, tá com a ótica nova. Um abraço para o Fabinho e a Emanuele, 2 amigos, e Deus abençoe nesse novo empreendimento de vocês. Até terça-feira, gente. Um abraço.